Este é o podcast que dá a conhecer o outro lado de famosos e anónimos, onde há risos intermináveis e onde mostramos projetos fantásticos nas mais diversas áreas. Este é o Não Há Dois Sem Três. O podcast não deixa ninguém de fora. Olá, bem-vindos aqui ao Não Há Dois Sem Três. Esta semana o nosso convidado é o Pedro Quintão, que é o criador do canal do Quintão, que é um canal dedicado ao cinema e também séries de televisão. Olá Pedro, como estás? Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite e bem-vindo aqui ao Não Deixem 3. Olá, olha, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado eu, e tens a honra de ser o último convidado a ser entrevistado por mim, porque, como eu anunciei, esta 13ª temporada vai ser a minha última, para já como locutor, vou fazer uma pausa, vou passar a pasta a novos, portanto és o último a ser entrevistado por mim, portanto não sei se isso é uma honra ou alguma responsabilidade, mas realmente és o último convidado com a minha voz, mas pronto, é assim, que acontece, é um fechar de um ciclo, é a minha última entrevista. Só para, pronto, só aqui uma contextualização do programa. Olha, fico muito feliz. Não, mas que achei que era um convidado interessantíssimo, Fico muito porque feliz, o teu fico muito canal. feliz e espero também que seja tudo bom para ti daqui para a frente. Espero que seja sempre a subir. Eu vou manter como responsável do programa. É só ensinar, vou ter uma equipa nova e quem sabe no futuro voltam a ouvir a minha voz, mas por enquanto acho que já há aqui alguma saturação comercial também um pouco da minha voz. É preciso ouvir novas vozes e novas duplas. Mas pronto, isto hoje é sobre ti. Muito bem. Então, tu já não tínhamos o Nortenho no programa há muito tempo. Como é que foi crescer na tua cidade? Fala-nos um bocadinho da tua infância. Olha, a minha infância foi uma infância, posso dizer que foi normal. Tive uma boa família, os meus pais divorciaram-se quando tinha 10 anos, mas isso nunca me transtornou. Lidei muito bem com o divórcio deles. Pá, e depois foi um puto comum. Imagina, experimentei algumas coisas, comecei a fumar na minha adolescência. Aliás, eu há pouco fiz um vídeo nas redes sociais sobre como deixar, como não, mas como foi a minha experiência de deixar de fumar. Pá, foi aquela infância normal, nem muito boa, nem muito má. Mas foi aí que eu comecei a ganhar aquele meu gosto pelo cinema. Foi através da minha infância. Mas tu sentes que. Falaste-me agora de deixar de fumar, mas tu consumias tabaco convencional, tabaco tipo Aicos, que tipo de tabaco é que consumias? Se me permites a pergunta. Imagina, eu comecei a fumar por pura estupidez. Tinha 15 anos quando comecei a fumar. Imagina, eu com 15 anos tinha uma aparência de miúdo de 12 anos. E eu tinha que. Era um pintainho, mas tinha que parecer um galo. E eu achava, ok, se meter um Uhum, cigarro na boca, vou parecer aqui o galo da escola. uhum, Mas não, era totalmente ridículo. Comecei a fumar aqueles cigarros normais, o SG Ventil. Comecei a logo pular de cor, imagina. Uh, Depois, na universidade, comecei a fumar o Aicos. Aliás, já foi quase depois da universidade. E era um fumador. Fumava, não uhum. era daqueles que fumava bastante, mas também não fumava pouco. Fumava cerca de 5 cigarros por dia. Até que cheguei a um ponto e pensei, não, tenho mesmo que deixar. E deixei. Mas isso foi uma decisão tua ou algum amigo te aconselhou nesse caminho? Mais ou menos. Eu tinha, o meu ciclo de amigos quase todos fumavam. Um começou a deixar, depois outro começou. E eu pensei, pá, está todos a deixar de fumar, eu também tenho que conseguir. Se eles conseguem, eu também consigo. Tem muita filosofia que é, se uma pessoa consegue, eu também sou capaz. E acho que todos nós temos de ser assim. Eu recordo que quando estava a tirar a carta, eu tinha muito medo às aulas ao código. Uhum. Temos a parte da condução e do código. Tinha muito Sim, medo ao sim. código e eu demorei um ano a fazer o código, não reprovei. Passei à primeira. Mas eu pensei, pá, desculpa o termo, se aquele rapaz que é burro da minha escola já tinha carta, passou o código, porquê que eu também Desculpa, não vou podcast podes conseguir? falar à vontade, ok? Não há limite de asneiras, total liberdade. E tu és o nortenho, portanto vocês dizem poucas asneiras, não é? Pronto. Portanto podes falar à vontade. Os do norte Então não já tenho gostam muito cartão de dizer verde. os do norte não gostam muito de dizer asneiras, então no Porto nunca se ouve. Estou a brincar. Nós aqui dizemos imensas, mas imensas mesmo. Pois, eu estou a Não, eu ser pensei, irónico, não é? Exatamente. Muito bem. eu pensei, pá, se qualquer pessoa tira o código, também tiro. E tirei. E acho que foi deixar de fumar foi assim. Eu pensei, se os meus amigos conseguem, eu não sou mais nem menos que eles, também tenho de conseguir.
ao início custou um bocado, mas agora às vezes dá-me vontade de fumar um cigarro. Mas não é nada assim de extraordinário, nada de muito forte. E tu instalaste aquelas aplicações que se eu falar de Smoker for não sei quantos dias ou não fizeste isso? Nada. Eu instalei algo mentalmente que foi. Pensei, ok, o máximo que passei sem fumar foi uma semana. Agora tem que passar duas. Depois, quando chegar às duas, pensei, agora tem que ser um mês. Comecei a estipular objetivos a mim próprio. E depois pensei, pá, já pedi um recorde. Se eu fumar agora, vou regredir e tenho que começar outra vez tudo de novo. É como se estivesse a jogar um videojogo, estás a ver? E Uhum. ainda tenho Muito isso bem, na minha mente. Já fiz 4 meses sem tabaco. Deixei de quatro fumar a vezes. 27 de junho. Muitos parabéns, Pedro, muito bem. Obrigado. Será muito bom para a tua saúde. Eu trabalhei muitos anos na ICOS, na PMI, e agradeço publicamente, sempre me trataram muito bem. Trabalhei no apoio ao cliente, foi um trabalho temporário, mas sempre fui muito bem tratado. Foi durante o Covid. É uma empresa muito boa, que respeita muito os trabalhadores, sobretudo, e vi os benefícios que trazia o abandono tabágico, mesmo para o tabaco mais de hoje em dia de máquinas, vi que às vezes até era uma transição. Primeiro passavam para Aicos e depois largavam totalmente e tu conseguiste libertar-te. Acho que é sempre bom quando nos libertamos de algo que causa alguma adição. Mas voltando à tua infância e à adolescência, falaste-me aí desse episódio dos teus pais e do divórcio. Sentes que de alguma forma, não sei se houve uma reestruturação da tua família ou alguma adição de uma madrasta ou de um padrasto, sentes que de alguma forma isso marcou a tua personalidade, esse divórcio? Eh, sim, ambos os meus pais refizeram a vida, ambos encontraram excelentes pessoas. E lá está, acho que não posso, acho que não, tenho mesmo quase certeza que não teve qualquer impacto negativo em mim. Aliás, teve positivo, porque através do meu pai, tive um irmão. Eu desde pequeno queria ter um irmão e o meu pai divorciou-se e tive um meio-irmão, pá. Mas é como se fosse irmão. Para mim é irmão, não é meio. Mas meio irmão da parte do Eh, pai, biologicamente dizem que é irmão, por causa do esperma. uhum. Portanto, é como se fosse irmão verdadeiro. Os cientistas dizem que quando é da parte do pai, como é o mesmo espermatozoide, ele é teu irmão. Já alguém me tinha dito mesmo, olha, mas mesmo que fosse da parte da minha mãe, seria para mim irmão na mesma. Eu não gosto de ter um Eu acho que meio-irmão. mesmo se Para fosse mim é. adotado, o que conta é a parte da ligação, não é? Mesmo se fosse o irmão. Exatamente, Uhum. exatamente. E a parte materna, como é que foi a reestruturação da tua família materna? Foi boa, foi boa. A minha mãe também fez a vida como pessoa muito porreira. Eu nunca tive aquele estigma de não vou aceitar o namorado da minha mãe ou o namorado do meu pai. Não, tipo, eles são maiores de idade, eles têm que ser felizes e eu tenho é que. Seguir com a minha vida. Aprender a gostar da pessoa e ver se ela de facto merece a minha mãe ou o meu pai, estás Desculpa, a o ver? áudio está um bocadinho baixo. E a Não te minha, estamos a e a ouvir minha muito bem. filosofia. Estamos a ouvir um bocadinho baixo, Pedro. Desculpa. Tudo bem, mas baixou a qualidade do áudio. Agora está melhor. Desculpa, acho que eu Agora está estava fixe, sempre aqui agora a. está fixe. Ok, muito bem. Fala lá, eu depois corto esta parte. Eu digo-te sempre que depois corto esta parte, mas não vou cortar, ok, ouvintes? Diz lá, Pedro, desculpa. Isto é uma Foi rubrica qualquer do coisa. programa, desculpa, que eu digo sempre aos ouvintes que Já vou ouves? cortar e não corto. Isto é gravado sem cortes. Diz, Já ouves? já Peço ouço. desculpa pelo erro técnico, Muito olha, foi o bem. meu problema. Eu estou sempre. Imagina, estou com auriculares e Nós estamos a parece que gravar eles à vão cair. distância, só para explicar, ok? O Pedro mora em Braga e seria muito difícil uma entrevista presencial, mesmo com o Prazo Verde, obrigado Rui Tavares, seria um bocadinho difícil a entrevista presencial, ok? Mas agradeço ao senhor É, pela ideia do Passo Verde, não é? Que foi uma coisa fantástica para o nosso país. Muito bem. Voltando aqui ao Pedro, falavas um bocadinho da. Então sentes que foi uma separação tranquila e que não afetou muito a tua vida? exatamente, olha, em nada mesmo. Muitas Uhum. pessoas às vezes dizem, mas não afetou nada, nada, nada. Muito bem, Tranquilo. muito bem. E como adolescente, como é que foi o teu percurso na escola, até chegares à faculdade, como é que eras tu como adolescente? Olha, eu na escola, quando a minha mãe foi ver com o meu padrasto para outra cidade vizinha, e eu no nono ano tive que mudar de escola. Sofri de bullying no nono ano, eu e todos os meus colegas transferidos na turma, tudo que era novo naquela Sinto turma, muito. sofria bullying. Eu também sofri de bullying, é horrível. Lamento muito por isso. É horrível. Assim Deixa é marcas. terrível.
Deixa marcas, eu sofri também de bullying. E foi por motivos preconceituosos. Eu sei que é horrível. Bullying, lamento muito. Eu era mesmo, porque imagina, naquela altura os pais estavam a fazer vida, não havia tantas possibilidades financeiras, e Uhum. vestia-me como podia. E também, vamos ser sérios, mesmo que eu tivesse grandes possibilidades financeiras, eu não tinha assim muito gosto nas roupas. Eu nem escolhia roupa, era o que surgisse eu vestia. Mas desculpa E, interromper e com toda a empatia pelo bullying que sofreste, achas que era devido à inveja pelas capacidades financeiras do teu pai? Tu conseguiste encontrar uma razão para esse bullying ou achas que era não, simplesmente não, os eu adolescentes a serem não estúpidos? gostava. Não era inveja, não era inveja, porque nós éramos uma família de classe média, mas quando se divorciámos, pronto, passámos por alguns problemas, não foi grandes problemas, pronto, quando há um divórcio há sempre ali uma temporada em que a nível financeiro baixas um pouco, percebes? Eu acho que não era inveja, eu acho que era mesmo aqueles miúdos todos, como tinham ali carne nova na turma, tinham que se achar ali os mais salvo, ou tinham que, tipo, humilhar alguém para se sobreporem. Que horror. Mas foi bullying, mas espero que não tenha sido nada físico. Não, era tudo mais psicológico. Olha, gozavam comigo porque eu não vestia roupas de marca, gozavam comigo porque eu não me penteava muito bem, chamavam-me cão porque eu estava sozinho. Cão? Então o que é que eu fiz? Sim, sim, Horror. tipo, tratavam-me como um cão, começavam a assobiar, dizer anda cá, anda cá. Eu andava sempre sozinho. Então o que é que eu fiz? É tipo do género, se não podes. Há uma cena que é, se não podes, junta-te a eles. Um ditado, acho eu, Sim. uma Mas isso é frase. muito da imaturidade da adolescência, não é? Muito bem, e tirando essa É um situação provérbio. que marcou, e mais uma vez lamento muito porque eu passei pelo mesmo, também foi por uma situação mais de preconceito e também de alguma inveja porque eu tinha melhores notas, mas felizmente eu tive em ciências e felizmente essa situação permitiu-me mudar para humanidades, que é a área em que eu estou. Tirando essa situação, como é que foi depois a entrada na faculdade e o mais o teu percurso académico? Consegues explicar aqui um bocadinho aos nossos ouvintes? Era isso que eu ia chegar. Imagina, eu depois, quando sofri bullying no ano, quis reprovar de ano, fiz tudo para reprovar de ano. ahm, e a minha mãe disse: ou ficas na escola ou vais para uma escola profissional. Eu disse: vou para a escola profissional. Aí comecei a encarnar uma pessoa diferente, comecei a ter mais cuidado com a minha imagem, comecei a andar com as pessoas, pá, com os fixos da escola. No 12º era um bocadinho ali a Maria vai para os outros. Se me dissesse vai para a esquerda, ia para a esquerda. Na universidade, eu pensei: ok, aqui ninguém me conhece, já tenho mais de 18 anos, tem que ser o próprio. Qual E foi a tua foi universidade? espetacular. Desculpa, que era a Universidade de Braga? Sim, a Universidade de Minho, Ah, aqui do em Minho. Braga, fui para essa universidade. Do Minho, ok. Uh, Fiz amizades para a vida, foi Traz os espetacular. Eu montes, era não? aquela pessoa. Traz os montes. Diz? Traz os montes. Não, não. Universidade de Minho, em Ah, Braga. Minho. Ah, ok. Minho, ok. É diferente. Traz os montes é no distrito. Fiz amizades para a vida e Hum. depois tinha algo que posso dizer que muita gente tinha inveja nesse aspecto que era eu conseguia ter notas porreiras, não as melhores, mas porreiras e conseguia sair à noite todos os dias. Eu recordo-me que dos meus 19 até aos 21 era uma rebaldaria todos os dias. Eu também Só não tive essa saía de mim. fase, eu também tive essa fase do ser à noite e essa fase mais da juventude, da diversão e do ser à noite. Mas não, como diria o Manuel Moura dos Santos, essa figura icónica, fui um jovem inconsciente em algumas situações, mas faz parte da juventude, creio eu. Muito bem, houve ali uma fase meio doida, mas sempre com proteção, pessoal, ok? Não se esqueçam. Pronto, muito bem. Eu não me alcoolizava nem nada. Tipo, imagina, eu gostava de ir para a festa com amigos meus. Olha, e colocava os meus amigos bêbados e ria-me deles. Era aquele party Eu animal, estava mas só aqui sempre numa com aula moderação. de educação sexual para os adolescentes, mas pronto, não estava a falar de babadeira, só estava a dizer para se divertirem muito, jovens, mas sempre com proteção, está bem? Sempre com proteção. Pronto. Foi só um alívio cómico depois do episódio, foi só um alívio cómico. Muito bem. Mas Não, na voltando a ti, universidade eu era sim, mesmo. desculpa, universidade, sim, a tua licenciatura. Eu era party animal, era muito. De ir para a noite com os amigos. Depois eu conseguia ter notas porreiras, porque para mim bastava estar atento às aulas. Se tivesse atento às aulas, pouco tinha que estudar. Recordo-me uma vez, eu não sabia nada de uma cadeira, fui para o teste. Comecei a colocar palha, eu fiz acho que foi para aí 3 folhas de teste com a mesma resposta, comecei a embrulhar. Tive uma das melhores notas de curso, acho que foi a segunda melhor nota de curso, eu nem Qual era a sei cadeira, como. lembras-te? Era Teorias de Desenvolvimento Curricular em Educação. Uhum, uhum. Se perguntares o que é que era essa cadeira,
já passaram 10 anos ou 11, E não qual era o faço nome do ideia. curso, só para enquadrar os ouvintes? Tu disseste-me em off o nome da licenciatura? Era licenciatura em Educação. Eu entrei em Educação, 2012. Educação Social, não era? Ali era só Educação, mas na verdade era Educação Social. O nome era só Educação, simplesmente, mas o que nós fazemos era Educação Social. E, olha, para os ouvintes fica o aviso, não entrei nesse curso. É péssimo. Não tem saída nenhuma. Pronto, eu Se falo, eu disserem, falo, estou a eu falo de enganar. preservativos. O Pedro dá conselhos académicos. Cada um orienta numa fase importante da vida, não é? Ou aqueles ouvintes que tiverem filhos agora com 17, 18 anos, não. Podem ir para qualquer coisa, exceto para a educação, que não tem saída. Mas às vezes as pessoas tiram licenciatura só para poderem depois tirar mestrado. Eu tive uma amiga que fez isso. Tirou licenciatura em Sim. Sociologia só para depois poder entrar no mestrado. A licenciatura está Sim, lá a sim. passar o tempo só para terem o grau de licenciado. Isso sem dúvida, isso com Sim, mestrado depois isso já é um tens truque alguma também. saída. Entras num curso baixo, com média baixa, e depois tiras mestrado, não queres trabalhar. Sim. Isso acontece muito. Há muita gente de recursos Uhum. humanos que inicia a educação para depois tirar o mestrado em recursos humanos. Eh, Precisamente, ela é da área dos recursos humanos. Olha, outra Dizem que é o caminho mais fácil é entrar em educação social e depois tirar o mestrado em recursos Pedro, humanos. mas isto não está a ser bom porque nós não estamos a cobrar as dicas. Isto devíamos cobrar, porque os conselhos só são os amigos. Nós devíamos estar a cobrar estas dicas todas. Mas olhem, a do preservativo é para não esquecer. Pronto, mas pronto, a piada já não está a surtir efeito. Muito bem, então foi essa a licenciatura em Educação Social, mas tu hoje em dia trabalhas em marketing. Como é que foi esse caminho até ao marketing? Como é que chegaste lá? O caminho até o marketing. Eu acabei de estudar educação, fiz uma pós-graduação em tecnologia educativa, porque eu pensei, pá, a tecnologia é porreiro, é onde que o mestrado tem que ir, fiz, mas só fiz a pós-graduação porque não estava a agradar. Então, comecei a trabalhar ao fim da pós-graduação numa empresa de acessórios de homem. Comecei a trabalhar negro, era miúdo, e o salário era muito mal mesmo. Mas desculpa, Só quando que dizes havia, trabalhar trabalho negro é recebias por fora, é isso? sim, eu recebia por fora, Ok, basicamente ok. Pronto, não. trabalho negro, para quem não sabe, é não descontar, não é? Dão um envelope com o dinheiro. Exato. Pronto, exato. Opa, nem aquilo não era salário certo, tipo, ganhava mesmo muito pouco. E eu nem sei se cá me devia dizer isto, que é ilegal. Que é um termo que também, hoje em dia, também pessoas da dita cultura woke, que eu não gosto muito desse termo, tentam mudar um pouco, porque é associado ao racismo para trabalho ilegal e não trabalho negro, e na minha visão até faz um pouco sentido. Mais trabalho Sim, ilegal sim. do que dizer Mas trabalho por negro. acaso, aqui no Norte dizemos muito trabalho. Eu cresci a ouvir essa palavra, trabalhar a negro, que lá está, é trabalhar sem os direitos, aquilo Sim, para sim, mim sim. era quase. Eu só estou a tentar mudar esse termo por causa do Sim, racismo. sim, mas Como mercado estás negro correto. para mercado ilegal, também concordo. Exato, E estás bem, correto. lembras-te da tua primeira semana de trabalho como marketeer? Não sei se existe algum termo em português, provavelmente existe, mas não é utilizado. Na tua primeira semana de trabalho nessa área, primeiro que tudo, existe alguma tradução da tua profissão para português? Não, não, é marketeer. É, marketeer. Trabalho no departamento de comunicação e marketing, agora numa empresa de engenharia, mas no meu primeiro trabalho eu posso Mas dizer que eu espera aí, era. isto é importante. Qual é a tradução de marketing? Isso é tipo publicidade, certo? Ou alguma tradução de marketing? Não, não existe tradução. Marketing é uma palavra tipo estrangeira, Estrangeirismo. mas acho que não tem tradução. É recitado Promoção, com. talvez. Promoção. Trabalho de promotor, talvez como uma coisa parecida. Nós, mas explicar, o marketing alberga muitas áreas. Alberga a área da comunicação, a área da promoção, a área das relações públicas. Uhum. Promotor é tipo uma das áreas que o marketing alberga. Eu acho que não existe mesmo tradução. Eu acho que seria Pelo menos que eu saiba. o mais próximo seria promotor, talvez. Promotor de uma marca. Muito bem. Então, e o mestrado? Como é que foi para ti chegar ao mestrado? A tua experiência? Conta-nos um bocadinho do teu percurso no mestrado. A tua convivência com os colegas? Como é que concluíste o mestrado? Se fizeste dissertação, relatório de estágio? Como é que foi o teu mestrado em marketing? O mestrado eu estava com muito medo porque eu naquela altura era uma pessoa mega insegura, já não tão insegura como no secundário, mas já tinha algumas inseguranças e eu achava, epá, sou burro e não vou conseguir fazer a tese. Era o que eu achava, mas pensei, é aquela filosofia que te falei há pouco, que é, eu não sou mais que ninguém, nem ninguém mais que eu, e penso, se fulano consegue,
eu também tenho que conseguir. É o meu mindset. E eu pensei, pá, se toda a gente consegue completar o mestrado, eu vou conseguir. E estudei, tirei, olha, que não era pronto, não tinha bases nenhumas académicas em comunicação, tirei notas fixes, tirei média 16. Fui uma média final do mestrado. Foi 16 a tudo, foi mesmo 16 redondo. 16 E, pós-graduação e depois a parte da dissertação. sim, sim, Ok. sim. E na pós-graduação, a média, certo? Sim, a Pós-graduação, média foi tudo 16. muitos parabéns. Ironicamente, foi tudo Muitos 16. parabéns. Foi a minha média da pós-graduação também. Muitos parabéns. E, É aí engraçado apliquei-me. que só aqui off record estamos a gravar um dia antes de eu ir defender o meu relatório, portanto isto é um bocadinho, parece uma coincidência. Mas continua, Pedro, peço desculpa. E pronto, vai correr tudo bem amanhã. Muito obrigado, Vou muito te obrigado, dizer, muito obrigado. eh, o ano da pós-graduação foi muito fixe. Adorei, tive conhecimentos, parte dos conhecimentos que eu queria, já me sentia mais consolidado a nível da comunicação, mas a parte da tese foi o pior ano da minha vida. Péssimo, porque eu quis me focar na tese, portanto deixei de trabalhar, eh, e era tipo, acordava para fazer, para escrever a tese e só começava a escrever tipo de madrugada. Eu escrever, tipo, era muito difícil. Eu estava a ler aqueles livros académicos, eu não tinha paciência nenhuma para isso. Eu digo-te uma coisa: se agora me propusessem, Pedro, vais estudar outra coisa na universidade e vais fazer uma dissertação e pagámos 2.000 euros, eu não faria. Na altura não havia ChatGPT, Mas olha, eu não faria, que eu não me dou com aqueles textos académicos, o teu aqueles curso livros tinha académicos, relatório de não estágio, nada daquilo. podias ter feito Diz? relatório de estágio no teu? Não, só podia fazer a dissertação, Ok. O meu tinha não posto mestrado. relatório de estágio, porque o meu curso é ensino, eu trabalho como português de língua estrangeira. O que me salvou, obrigado FCSH, foi o relatório de estágio não ter, mas a parte do enquadramento teórico, eu sei o teu sofrimento, foi muita. Anthony cita não sei quê, página não sei quê, meu Deus, eu já estava tanto a atrofiar com aquilo. Portanto, a minha palavra de carinho e conforto para todos os estudantes que passam por isso da parte académica. Enfim, e depois não tem linguagem académica, é muito complicado, muito complicado. Muito bem, Horrível. mas a experiência em si da interação com os colegas no primeiro ano foi fixe para ti. Foi. Conheci gente muito porreira. Imagina, metade da turma era brasileira e Uhum. tive contacto com pessoas brasileiras. Olha, conheci a cultura deles, porque muitos deles vieram para o Brasil fazer mestrado. Desculpa, vieram do Brasil para Portugal fazer mestrado e depois voltaram. Eh, Foi fantástico. Eu criei ligações muito fixe, muito mesmo. eh, Aliás, acho que me dava mais com os brasileiros que com os portugueses no mestrado. Nada contra, mas dei-me bem com todos no mestrado, mas cá dá mais com os brasileiros. É uma cultura muito diferente, eles são muito mais abertos, muito mais sorridentes, muito mais comunicativos. Nós ainda temos muitos resquícios da ditadura, na minha opinião, somos ainda muito conservadores, muito formais. É uma cultura muito diferente, muito diferente. Eles são um povo tropical. Eu li uma vez um Uhum. livro, o clima afeta muito o comportamento das pessoas. Por exemplo, os países onde há mais taxas de psicopatas são nos países nórdicos. O clima afeta sempre muito o comportamento Estava a humano. pensar mesmo agora nisso. Os nórdicos são muito mais fechados do que os europeus do sul, Porque não aqui do sai de sul da casa, Europa. não há Uhum. interação, daí desenvolverem problemas com a psicopatia. Muito bem, Mas em contrapartida, nesta tua profissão, lembras-te qual é que foi para ti o teu melhor dia e o teu pior dia como marketeer? olha, questão difícil. Agora vou-te pôr a Questão pensar um difícil bocadinho, porque não é? o meu melhor, pá, pior dia não sei dizer, porque todos os dias são porreiros. Acho que o pior dia é o dia que se um dia me despedirem e terem aquela conversa, Pedro, olha, vais prestar mais o Pronto, então serviço, vamos ter acho que isso será o pior mas dia. não houve nenhum dia que tenha algo corrido mal, sei lá, uma parceria, uma coisa qualquer, um projeto que tu querias muito e que ficaste triste por não se ter concretizado. E tem uma coisa que é, eu relativizo tudo. Eh, se acontece algo mal, eu sou aquela pessoa que fico mal 5 minutos, mas depois Isso é muito já bom. estou super, super porreiro, astral no alto, já Uhum. estou mesmo. Ok. Acreditas que não, pode ter acontecido, mas não me recordo de nenhum momento assim muito Ótimo. triste. Mas Momentos isso é, bons. isso é um conselho que eu deixo aos ouvintes, sobretudo a pessoas que passaram por situações complicadas. Se passaram por algo muito mau,
tentem relativizar as coisas más que estão a acontecer na vossa vida, como o Pedro fez agora. E assim, o melhor dia para ti, um dia de que recebeste uma notícia muito boa ou que concretizaste um projeto que querias muito, qual foi o teu dia mais feliz neste trabalho? Eu não gosto de ser gabarolas. Eu detesto pessoas gabarolas, Pode ser. mas houve um dia, agora vou usar uma carta verde. Houve um dia que foi este ano, ainda foi um bocado recente, foi este mês, aliás, em que uma pessoa, um cargo alto da minha empresa, me elogiou o meu trabalho. Não quero entrar muito por nós, mas elogiou o meu trabalho. É uma pessoa que não falta muitos elogios e que me disse algo que eu pensei, pá, precisava mesmo de ouvir isto. Sinto-me, não é realizado, mas sinto-me mesmo feliz. E ele e outro colega deram-me assim uma palavra sobre o meu profissionalismo, sobre gostarem de mim como profissional. Algo que às vezes também é essencial os patrões ou chefes, ou seja, quem for, dizerem a outros funcionários. Acho que é necessário. Eles disseram que gostavam de mim e pronto. Eu não quero entrar em muitos detalhes porque posso estar a ser ouvido por alguma pessoa do emprego, mas Claro, claro. Mas foi um foi dia algo que que me. concretizaste um projeto que era muito importante para ti. Sim, sim, eu estava a ajudar e eles deram um elogio pelos ajudarem, mas foi algo que foi gratificante que eu senti. Pronto, a valorização, tanto é monetária, é verdade, mas a valorização emocional, certo? Acho que é assim o termo, a valorização emocional, Valorização também é muito profissional, talvez profissional nesse caso. é profissional, sim, a idade profissional, desculpa, Tudo bem. também é bastante, também é bastante importante sentirmos-nos úteis e sentirmos que as pessoas gostam de nós pelo trabalho que fazemos é, sem dúvida, algo bastante importante. Claro que sim. Isso é valorizado pelo chefe. Não gosto muito dessa palavra, mas pelo chefe. E para ti, ah, pá, agora deu uma branca, também acontece. Pronto, mas a branca já se foi embora. Qual é que considera, era isto que eu queria perguntar, qual é que consideras ser a melhor parte e a pior parte do teu trabalho? Qual é que é assim a melhor e a pior parte do trabalho que tu fazes? A parte que tu mais gostas e a parte mais chata, trabalhar nesta área. A parte que eu mais gosto é a parte criativa. É ter ideias. Eu estou numa empresa atualmente, uma empresa de engenharia, é B2B, é business to business. Ou seja, é de a comunicação de empresas para empresas, e muita gente acha, epá, isso é uma seca de caraças. Mas era a pergunta de novo, desculpa. Assim, talvez na Eh, parte da melhor parte da tua área, a dizer o que é que gostavas mais de ah, fazer. Eu depois faço os cortes, como se ok, isto não tivesse obrigado. acontecido. Nada. É assim, a melhor parte da minha área é sem dúvida se puder ser criativo. Imagina, nós trabalhamos no segmento B2B, que é business to business, ou seja, comunicação de empresas para empresas, e muita gente acha, epá, isso é uma chatice, é muito boring. E eu digo, não, não, não é nada, apenas temos de saber trilhar o caminho. É isso que eu faço, opá. Muitas vezes tento ser um bocadinho mais atrativo nas redes sociais, eh, até na comunicação interna e externa, é apenas o caminho que tem que ser trilhado com cuidado. E hoje em dia, trabalhar na comunicação B2B é muito mais fácil do que antes, porque as pessoas gostam do lado mais humano das marcas, o lado mais humano das empresas. E isso para mim é fantástico fazer isso, ser criativo. Bem, muito bem. E a pior parte da profissão, a parte mais chata, a parte que tu menos gostas? O que é que aquela tarefa assim mais aborrecida? Eu vou ser um clichê, muito clichê. Eu gosto de tudo, acreditas? Eu acho que não há uma parte. Ah, não, existe uma coisa, existe. Mas lá está, eu também não trabalho com isso. É lidar com Adobe Illustrator, uma ferramenta da Adobe. Não estou a par, não É sei mais. o que é. Diz? Não, não sei o que é, não estou a par. É uma ferramenta de design. Tipo, há muito pessoal que trabalha em marketing, muitos profissionais que trabalham em marketing, comunicação, que sabem lidar com essa ferramenta. Chama-lhe o InDesign, que é a Adobe Illustrator. Não, desculpa. Agora estou a confundir as ferramentas todas. O Adobe Illustrator é o AI. Adobe Illustrator, é isso. A mim estás a falar Muitas pessoas. chinês. Eu agora aprendi Muitas coreano, pessoas... mas para mim estás a falar chinês. Não, é uma ferramenta de design, de ilustrações. Muitos marketeers e Ok, malta tu de ferramentas não comunicação gostas usam. muito, ou é só essa? É, É só essa, mas eu também Ah, não lido com isso. Até mais os designers que lidam. Já de uma vez aprendi a lidar, nisso aprendi a lidar. uhum. Era terrível. Sempre que tentava trabalhar com esse programa, para mim era um péssimo dia.
mas agora já não faço mais isso, Mas no geral, felizmente. no geral gostas do trabalho, não há assim uma parte má. E no geral, nada a apontar, adoro. Ok, muito bem, perfeito. Muito bem, acho que estamos em condições para terminar aqui a primeira parte do programa. Como sabes, sempre no nosso programa o convidado escolhe uma música a meio e no final. Vou-te pedir então, vai ser a última vez que eu vou fazer isto, que é a minha última entrevista, que escolhas uma música para ouvirmos. Qual é que é a música que vamos ouvir, Pedro? Uma música que seja importante para ti, de alguma fase da tua vida, da tua adolescência, de hoje. O que é que vamos ouvir? Sabes que é muito difícil. Eu adoro música. Eh, Ser eu DJ? estava agora a Estou a pensar. brincar. Diz? É muito difícil ser DJ. Não, eu adoro música e há músicas da minha vida. Se calhar Eu vou, olha, uma banda sonora, acho que era o que tinha tudo a ver, não é? Tu que és do cinema, podia ser uma banda é sonora assim, do filme. mas essa é muito. Como é explicar? É fixe, mas não é para o podcast. É Dreams dos Cranberries. Uma que tenha marcado muito a Mas tua vida, que tu ouvias. Cream, como é que é? Desculpa. Dreams dos Cranberries. Se Acho que é quiser, assim que pode se ser essa. pronuncia. Mas não, mas olha, vamos optar pela Zombie de Cranberries. Pode ser? Claro, confirma-me só no chat se é assim. É basicamente rock. Ele, Oh, infelizmente, a vocalista uhum, já faleceu, acho que foi em 2016. ok. Eh, mas foi uma banda que atingiu o seu auge, penso que foi nos anos 90. Em 2000 também eram particularmente famosos, porque têm um culto grande, enorme de fãs. Eh, é fantástico. Eu gosto muito de música. Olha, a única coisa que eu não gosto de música, posso dizer, o único género é o funk. Detesto música funk. De resto, ouço tudo. Concordo contigo, funk brasileiro funk brasileiro, E eu, o meu irmão às vezes está a ouvir no banho e aquilo está-me a causar atrofia. É uma coisa mesmo horrível. Mas pronto, com todo o respeito, por quem gosta, com todo o respeito. Mas sim, é sim, eu uma acho que coisa, cada pessoa é tem um uma gosto, coisa, tem os seus é uma gostos. coisa que atrofia o meu sistema nervoso, até aquilo acabar é um pouco. Então às vezes nas discotecas começam a passar aquilo e enfim. Mas pronto, vamos ouvir música de jeito, com todo o respeito da minha opinião. Vamos ficar com a escolha do nosso convidado esta semana, Pedro Quintão, criador do canal de cinema Canal do Quintão, Zombie Cranberries e até já, já estamos de volta para a segunda parte do Nó 203, depois desta pequena pausa musical. Até já. Tudo Sou bem muito com o Audacity? indeciso. Hã? Eu não sei se é eu não sei se é do meu signo, mas sou muito, muito Qual é o indeciso teu mesmo. signo? Balança. Ah, eu sou Aquário, signo de ar. E quando, e quando alguém me diz, sugere isto, eu nunca sei o que sugerir. Quando estou comigo, meus eles dizem, Pedro, tu queres jogar de filmes? Tu já é página de cinema? Então, tu nos Sugere um supermercados é uma filme. desgraça. Quando vais a uma loja para escolher alguma coisa, é uma desgraça. Se és muito indeciso, Péssimo. Péssimo mesmo. tem que Eu não ser. conheço ninguém como eu. Um truque é fazer lista de compras, então. Antes disso, fazes a lista. Não, tem mesmo com a lista. Vejo, mas aquele produto é mais barato, mas aquele é melhor. Epá, mas agora não sei. O truque para as pessoas indecisas é tentarem se organizar, ter uma agenda. É o truque. É, Muito bem. Para os eu até mesmo aquarianos, quando. para os aquarianos como eu, nós gostamos de liberdade, da natureza, de espaço. Quando eles começam a sufocar e a aprender é uma coisa horrível. Eu identifico muito com o signo. Mas pronto. Eu também, eu detesto sentir-me preso. Eu detesto. Pronto, Eu sou acho que muito isto era aquela giro pessoa. colocar no programa, portanto, vamos começar a segunda parte com esta conversa sobre astrologia. E isto remete-nos também para o jogo, que vai abrir a segunda parte, que é o pequeno quiz sobre o Pedro, que tu adivinhaste a primeira pergunta, que signo balança, que te identificas, certo? Com as características. Sim, imagina, eu acredito, não diria a 100% dos signos, mas acredito em algumas coisas. Eu sou muito cético, tanto acredito em algumas coisas como noutras, questiono, em todos os temas. Tanto a nível sobrenatural e tudo, eu sou aquela pessoa, acredito em algumas coisas, outras questiono. E nos signos é igual, acredito que os signos podem ter alguma influência na nossa personalidade, mas a nossa personalidade também é muito definida através de ações que nós tivemos, do nosso percurso de vida e da educação que tivemos. Também muito, Sobretudo da família e do país onde nasces. claro, Uhum, muito bem. claro. E a tua música favorita, Pedro? Consegues escolher uma ou não? Se não souberes, podes dizer que não tens. Não, eu tenho uma playlist favorita, porque sou pessoa indecisa, que eu nunca consigo escolher uma música. Mas Tenho uma uma playlist playlist com com várias várias, músicas misturadas ou só de um género? Ou só de um cantor? várias misturadas. Eu sou muito aquela pessoa que imagina tantos.
acordo de manhã, estou a ir para o trabalho a ouvir música eletrónica, tipo techno, como de repente avanço para uma playlist de música pop e depois avanço para uma de música de rock. Sou muito aquela pessoa, num momento estou assim, no outro momento já estou completamente, a ouvir algo completamente diferente. E, ok, muito bem. E o que é aquela coisa que te irrita mesmo nas pessoas? Aquela coisa que te tira do sério, que façam contigo? Olha, eu detesto pessoas sem qualquer empatia. Detesto, abomino, eu digo uma coisa, gosto de conhecer pessoas, qualquer pessoa é bem-vinda na minha vida, mas a partir do momento em que perceba que essa pessoa não tem empatia, é tipo um chega para lá. Não dá mesmo. Assim, Eh, somos muito parecidos, porque falta de empatia também é uma coisa que me choca muito. Por exemplo, o Donald Trump várias pessoas têm a opinião, ele é um psicopata. Por exemplo, o José Rodrigues dos Santos considera um psicopata, porque ainda há poucos dias se viu na Casa Branca uma pessoa a desmaiar à frente dele e para ele é como se tivesse uma mosca a passar. mas sabes, eu acho que essa falta de empatia, ele é péssimo, mas acho que a falta de empatia cada vez está mais presente na sociedade. Devido à tecnologia, As pessoas que está a artificializar as também coisas. acho, também Exatamente. acho. Muito bem, próxima pergunta do nosso quiz. A tua série favorita, a que mais te marcou? Tendo um canal desta temática deve ser um bocadinho difícil, mas a tua série favorita e o teu filme favorito de sempre? É assim, olha, a nível de séries eu não vejo muitas séries, porque eu gosto mais de investir o tempo em filmes. Porque geralmente quando vejo uma série, a primeira temporada é fixe, depois a segunda já é um bocado duvidosa, e mesmo assim tu vês, depois vês a terceira, depois chegas ao fim, ou à quarta temporada e pensas, epá, perdi tanto tempo a ver esta porcaria. Mas a série que mais marcou é American Horror Story, porque eu adoro terror e essa série é incrível. As primeiras temporadas, vá, é incrível. Uhum. Sim, É conheço, mesmo muito conheço. fixe. Eu nunca vi porque, como te expliquei no início da nossa conversa em off, é o único género cinematográfico que eu não consigo ver porque fico bastante perturbado, mas claro, cada pessoa é diferente, mas entendo. E o teu filme favorito, ou saga de filmes? Pode ser então a minha saga favorita e depois o meu filme mesmo favorito. A minha saga é Harry Potter. Amo Harry Potter. Eu gostei de Uhum. Harry Potter. Foi o primeiro filme live action que vi no cinema, vi com a minha mãe. Eh, Potterhead. Uhum. Sou mesmo Potterhead Qual é a tua casa? 100%. Gryffindor. Muito bem. Uhum. Gryffindor. E o teu filme Mas favorito? tenho ali uma veia da Hufflepuff também. Muito O meu filme bem. favorito é The Substance, um filme que estreou ano passado, que eu já ouvi várias vezes. Eu amo aquele filme. É uma crítica a uma sociedade que nós vivemos sobre, cada vez mais vinculada para o aspecto físico das pessoas e Uhum. sobre as nossas vulnerabilidades e fraquezas relativas ao nosso aspecto físico. Muitas vezes estamos tão bem, somos pessoas todas bonitas, mas às vezes estamos feios e queremos mudar. E depois, quando queremos mudar, só pioramos tudo. Ou seja, Acontece isso. uma sociedade superficial que só É, valoriza a imagem e não os sentimentos, não é? E pouco empática, como hum, tu disseste, certo? não sei se já viste The Substance. Não vi, não, por acaso não tive a oportunidade de ver o filme, mas eu sei mais ou menos a É sinopse. muito fixe. Uhum. Eu adoro a edição, adoro a banda sonora do filme, adoro. Fica a sugestão para os ouvintes. E se há alguma franquia que tu gostes muito para além de Harry Potter? Sei lá, por exemplo, as minhas favoritas são Shrek, Marvel e Star Wars. Alguma que tu gostes muito? Eu, quando era pequeno, detestava Senhor dos Anéis. Agora gosto. Só vi a trilogia inicial, nunca vi a de Hobbit. O Vi The na Hobbit é pandemia muito e gostei boa. bastante. Não tão boa, mas eu vi o Hobbit e recomendo. Mas a original é melhor. São igualmente Gostas boas, de... mas a original é ligeiramente melhor. Star Wars. Gosto dos primeiros três filmes, mesmo dos antigos, depois, Uhum. mais ou menos. Então, os últimos, para mim, não existem. Isso não é canon. Na minha cabeça, isso não é canon. Hum, Ahm, discordo um bocadinho da tua opinião no sentido em que acho que foi acho que estava uma visão moderna. Acho que eles se tiveram de adaptar muito à morte da atriz, mas aquilo podia, os guiões podiam ter sido muito mais. Aquilo tinha imenso potencial e os guionistas que eles contrataram não eram competentes. Era uma trilogia com é imenso isso. potencial, mas os guionistas não eram competentes. Foi isso. O primeiro filme até foi porreiro, mas lá está, eu tenho uma coisa que é, eu detesto, vou ser spoiler, portanto, ouvintes, avancem os próximos 10 segundos. Spoiler alert. Eu detesto quando matam personagens importantes. Mataram o Luke Skywalker, mataram o Han Solo, mataram a Leia, tipo a Leia, pronto, ainda compreendo que a atriz faleceu.
Agora, e mataram-nos de formas estúpidas, pá. Percebes? Se eles matassem com algum impacto, Mas mas para mim não, fez esta sentido a trilogia morte do Han Solo. diz. Para mim fez sentido a morte do Han Solo. Por ele voltar como fantasma da força e para o filho também ter o caminho da redenção e no final ter terminado do lado, como é que se diz em português? Ajuda-me. Ao lado O negro lado do bom da lado. força, o lado bom, acho eu. Já não Pronto, vejo Star pronto, Wars há o muito oposto tempo. ao lado negro. Para mim, a morte dele fez sentido. Mas eu, O para lado mim, da luz. durante muitos anos, e aqui spoiler alert, os meus livros favoritos são os livros da série Divergente. E matam o protagonista no terceiro livro. Spoiler alert, mais uma vez. Para mim, durante muitos anos, aquele foi muito revoltante. Mas ela começou na facção dos abnegados. E ela morre com um sacrifício. E aquele final, para mim, durante muitos anos revoltou-me, mas passado alguns anos a autora lançou uma short story, com o que é que acontece 5 anos depois, e eu compreendi aquele final. Às vezes nós não compreendemos os finais porque nos apegamos muito emocionalmente, talvez, às personagens, mas se pensarmos um pouco mais racionalmente, às vezes eu acho que faz um pouco sentido os finais e as mortes também. Eu só vi os filmes Divergente, gostei muito dos primeiros dois, o terceiro detestei. Tanto que ele terminou em aberto para uma E sequela que nunca existiu. os livros são muito melhores que os filmes. Os livros são muito bons. Falam sobre a natureza humana, aprendes muito sobre psicologia, sobre como é que Uhum. nós funcionamos. Muito bons. O filme, felizmente, nunca vimos a morte dela, porque o filme final foi cancelado. Portanto, eu e uma amiga minha já dissemos, graças a Deus, que o filme final foi cancelado, porque não a tivemos de ver a morrer. É uma piada entre nós, mas eu passava aqui o resto do tempo a falar sobre Divergente, mas isto hoje não é sobre mim, isto hoje é sobre o Pedro. Muito bem. E saindo aqui um bocadinho da tua área. O teu lema de vida, Pedro, ou aquele lema que tu segues sempre, será aquele de relativizar tudo, que tinhas dito? É relativizar tudo, é tipo, não olhar muito para as coisas negativas, claro, nunca as desvalorizar, mas focarmos sempre no lado bom da vida, nas coisas boas e, sobretudo, em quem nos faz bem, porque eu posso dizer que sinto-me super privilegiado na família que tenho, nos amigos que tenho, mas temos de aproveitar o tempo que temos com as pessoas. Depois E para amanhã relativizar, não é? podemos não os ter, Uhum. Muito bem. percebes? Muito Eu bem. sou, eu sou muito aquela pessoa, como é que é dizer isto sem parecer muito, muito arrogante? Eu gosto de dar o meu tempo às pessoas que me são próximas, às pessoas que me são importantes. É por isso que muitas vezes alguém diz: Ei, pá, vamos tomar um café, vamos, pessoas, sei lá, colegas, És uma que pessoa não tem assim grande. dedicada a quem gostas. Sim, e também dedicado muitas vezes a mim próprio, também gosto muitas vezes de estar sozinho. Mas Uhum. nós, quando temos um círculo de amigos muito grande, És acabamos por paciente. não ter muito, muito tempo para dar a todos. Eu prefiro tanto ser um círculo de amigos pequenos, mas conseguir estar com todos, conseguir dar de mim a todos e também receber da parte deles Uhum. a amizade que eles me dão. Identifico muito contigo, és muito parecido comigo. Eu também sou muito dedicado, mas também preciso muito do meu tempo sozinho. Acho que é dos signos de ar. Nós, dos signos de ar de Aquário e Balança, somos muito assim. Nós, se não É, tivermos o eu nosso detesto. espaço, se não tivermos o nosso espaço, é muito sufocante, não é? Precisamos muito do E nosso nem toda a espaço. gente consegue, nem toda a gente consegue ser meu amigo, porque imagina, eu lembro que quando estava no. Quando estudava e tudo, havia Pedro, aqueles desculpa grupos de amigos interromper, que. mas eu acho interessante que a bio do Pedro diz assim: péssimo a responder a DMs. É o que ele diz na bio. Horrível, horrível. Eu já fui insultado por não responder mensagens. Horrível. Mas quem é que te insultou? Quem foi o cidadão que te insultou? Já foi há muito tempo, já não respondes. Porquê que não respondes? E eu penso, olha, Mas porque primeiro foi não percebo mesmo um nada. insulto ou a pessoa só estava meio chateada? Não, não, não foi insulto. Eu também acho que agora exagerei. Foi mesmo, a pessoa estava chateada, foi arrogante comigo. Opa, eu tenho uma coisa que é. Eu acho que eu e ninguém, acho que nós não devemos dar a ninguém, tipo, se não são, são Exatamente. pessoas conhecidas, não temos. Eu Uhum. respondo sempre, mas às vezes demora uma semana ou duas a responder. Mas também temos de dar Eh, espaço à pessoa. Tu também não tens nenhum sim, contrato, sim. não deves nada à pessoa e respondes quando Opa, podes. e é uma coisa que eu tenho. As pessoas que me são próximas têm o meu WhatsApp, aí respondo sempre. Agora no Instagram, muitas vezes são pessoas, colegas, Uhum. conhecidos. Pá, e depois respondo quando faz mensagens e eu esqueço-me mesmo Pois. de ver as mensagens, não Tenta é por arranjar mal, tenta esqueço mesmo. arranjar o número do Pedro, 96. Estou a brincar. Estou a brincar. Se estiverem interessados, tenta arranjar o número do Pedro. Estou a brincar contigo. Muito Não, bem. olha, eu na página de cinema até bloqueei mesmo as mensagens, os comentários das stories, porque não é por causa de uma ansiedade, sobretudo, olha, é mesmo isso, é verdade. Por A causa de uma sério? ansiedade, ver aquelas mensagens, depois tenho que responder, mesmo que seja só emojis, só as pessoas a reagir. Eu tenho que responder, opá,
Uhum. bloqueio as mensagens e às vezes dá-me vontade de fazer isso no Instagram pessoal também. Dá muita vontade porque eu não consigo ter. Custa-me ter mensagens, depois tenho que responder aquilo tudo. Não é, até parece uma dava, Tem, parece tem que, uma tem que diva, pedir o parece que tem número, tem muita. que pedir ao número ao Pedro, os interessados, não se Eu preocupe. nem recebo assim tantas mensagens como muita gente, mas pá, Fica detesto sufocado, responder a mensagens. sufocado, não é? Diz? Sufocado. Fico. Eu, por mim, Pronto, não se esqueçam, pessoas de Aquário e Balança não sufocar, não gostamos. Muito bem, vamos e era isso que continuar estava a dizer há então. pouco. Sim, Pedro, termina, desculpa. Desculpa, de muitas vezes as pessoas convidaram-me para sair e desculpa, no secundário, o pessoal que tínhamos aqueles grupos das pessoas tipo que se iam todos os fins de semana, eh, àquela hora, no mesmo espaço, eu não consigo ter isso. Eu, com o meu grupo de amigos, apetece-me sair, eu ligo ao meu melhor amigo, pá, vamos sair, ou ele liga-me a mim num dia, pá, o que é que vais fazer hoje? Eu, hoje não vou fazer nada, e vamos sair assim. Eu sou muito aquela pessoa espontânea, sou muito. Não consigo ter aquele ritual de gente, vamos todos tomar café. Não, vamos quando nos apetecemos, vamos quando precisamos, às Porque tu vezes passo gostas um dia de sem. marcações no próprio dia, coisas espontâneas, é isso? É isso, eu não Uhum. gosto de coisas marcadas, detesto marcações, eu detesto ter. É Uh, engraçado que há pessoas que é precisamente o oposto, gostam de coisas organizadas. Eu, por sim, acaso, gosto de ambos, coisas organizadas e marcadas, detesto as desmarcações à última da hora, porque eu acho que isso é um desrespeito para com a pessoa. também detesto, e é mesmo por causa disso que eu não marco as coisas, porque olha, não vou ser hipócrita. Se imagina que eu marco uma coisa com um colega de trabalho para a semana. Depois o meu melhor amigo diz, epá, eu marco por exemplo para o sábado. O meu melhor amigo liga-me, epá, sábado posso estar comigo? Eu digo, não, olha, porque vou estar com um colega de trabalho. E lá está, mesmo que o melhor amigo seja a pessoa mais importante, eu não vou cansar com a pessoa de trabalho porque já tenho marcado com ela. Tem uma coisa que é, eu tenho palavra, mesmo que seja para o que Uhum. for, se já está marcado, está. Bom, E o que é que vou exatamente. fazer? Vou Eu sair já com a fui, pessoa do meu eu já fui para trabalho. festas de anos doente, porque disse que ia. Já fui para festas de anos constipado. Mas isto eu acho também, Eu acho que sou também às assim, vezes não, tu quando também é esqueces um doença, bocadinho de ti. quando sou doente, não. Mas isso já não. Pois, Mas, por mas eu às exemplo, vezes, eu também às vezes dedico-me demasiado às pessoas e depois também mas não isso, havia de isso correr já bem. é demais para mim. É demais, exato. Mas, Às vezes sem pensar mas primeiro se em for, ti. Foi uma lição que eu aprendi. imagina, ter com o meu colega de trabalho, eu penso, pá, podia estar com o melhor amigo, podermos estar a divertir mais, e acaba por nem se fazer bem essa pessoa, acaba por não ser o próprio, acaba por não dar tanto de mim, percebes? É por isso que eu gosto tudo na hora. Até mesmo quando são saídas com colegas de trabalho, à Convites sexta-feira eles espontâneos. vão sair, Muito bem. eu lembro-me e digo, pessoal, hoje vou sair convosco. Eu sou sério, eu vou. Eu sou muito assim. E Pedro, mudando aqui de tópico, qual foi o melhor conselho que já recebeste? Sim, sucintamente, o melhor conselho que já recebeste na vida? Do amigo ou de um familiar? Ou, Eu não hum, estou a gozar, nem estou a querer fugir às perguntas, mas eu sou muito esquecido e já me deram muitos conselhos, só que não me lembro, mas sei que os segui. mas, Mas por posso exemplo, dizer que por exemplo, imagina uma espécie de frase que viram, ou que alguém te disse e que virou um mantra de que tu segues. O tal do relativizar, talvez se enquadra aqui. acho que se calhar a minha mãe. A minha mãe dá muitos bons conselhos. Ela deu muitos bons conselhos na minha fase entre os 18 e os 20 e poucos anos. Uma fase em que eu achava que tudo que ela dizia estava errado. E algum que tu Eh, destaques para ficar aqui? Acho que foi eu aprender a valorizar-me, aprender a relativizar as coisas. A minha mãe é uma pessoa que Pronto. relativiza muito. A Para ela está influência da sempre tudo família bem. a influência da família. E para terminar, Eu o era. nosso pequeno quiz, vamos à gastronomia. A tua sobremesa, sei que és de Braga, portanto vamos ter aqui a experiência do nortenho. O teu prato favorito e a tua sobremesa favorita. Eu sou muito básico. É pizza e sushi. Eu, se tivesse um corredor da morte e pedissem a última refeição, era pizza e sushi. Ah, muito É bem, isso. muito bem. Bom. Eu gosto muito de feijoada, que é um prato aí do norte português, feijoada Também com gosto. limão. E a tua Também sobremesa gosto. favorita? A sobremesa favorita, eu gosto de. Tudo que é doce eu gosto, mas olha, mousse de chocolate. Mousse de chocolate, muito bem. Imagina que agora ias para o aeroporto do Porto, que é o mais próximo de ti, e podias escolher qualquer destino, podias ir para qualquer sítio. Qual era a tua viagem de sonho? Que lugar no mundo é que escolhias? Eh, eu adorava fazer uma road trip pelos Estados Unidos. Não, mas Testaria a viver nos este é Estados mesmo Unidos. um país específico. Um país. Um país. Estados Unidos? E para os Estados Unidos fazer uma road trip. Porquê os Estados Unidos? Porquê os Estados Unidos?
Porque esse interesse nos Estados Por Unidos? causa do cinema, porque eu vejo filmes, normalmente os filmes são todos americanos e têm paisagens diferentes. Eu adorava percorrer os Estados Unidos, visitar aquelas paisagens, fazer a Route 76, acho que é assim, Sim. Então o teu visitar sonho Nova era ir à York, ir até Los Califórnia, Angeles. aos Diz? estúdios de Hollywood. O teu sonho era ir aos estúdios Sim, de Hollywood. sim, mas detestava viver nos Estados Unidos. Eu detestava, Pois. não me daria mesmo bem lá. Mas gostava, imagina, se ganhasse milhões e quisesse saber de mim, estaria tipo 2 meses nos Estados Unidos, Não é a preciso aproveitar a vida. Euromilhões, não é preciso Euromilhões, é só preciso poupar um bocadinho. Não é preciso Euromilhões. Muito bem, foi o nosso jogo com o nosso convidado, o Pedro Quintão, o nosso pequeno quiz. Vamos continuar. Agora, de uma parte um pouco mais filosófica, e assim estas perguntas são assim mais sucintas. Quem é que é o Pedro? Como é que tu te defines numa frase? Quem és tu? Olha, uma pessoa. Boa questão. Quem és Eu tu? nunca. Havia uma Eu música tenho uma que era dificuldade Quem em me és definir. tu, miúda? Desculpa. Eu tenho uma dificuldade em me definir do caraças. Opa, sou uma pessoa genuína. Acho que sou genuíno. É o que toda a gente diz sobre mim e Honesto. acho que é o. És uma pessoa Sim, sincera. toda a gente diz que eu sou genuíno. Muito Que sou bem. aquela pessoa que é. Opá, eu não sou muito género. Se estiver com o primeiro-ministro ou estiver com um senhor que varre o chão da rua todas as manhãs, eu trato da mesma forma. Eu mando a minha piada na boa. Eu estou a dizer piada porque nós aqui no Norte temos outra Mas palavra em isso vez de de piada. tratar qualquer ser humano de forma igual será também não ser, como dizer, elitista ou não Não, diver, mas não é só tratar a pessoa, não, não é só tratar a pessoa especial, é mesmo genuíno no ser o sentido de tu próprio. seres sempre tu. Ser o próprio, porque muitas Muito pessoas, bem. quando vão ter com alguém de um grande cargo ou de alta importância, mudam um tom de voz Entendi. ou. Não tens duas pessoas. Muito bem. Ah, e nos Exato, teus, é. e percebi. E nos teus hobbies, nos teus passatempos, para além do cinema, o que é que gostas de fazer? Pronto, eu adoro ver filmes, mas também adoro passear. Adoro conduzir. Olha, adoro conduzir sem destino, apesar que acabo sempre por ir para a Espanha. Então, no verão, Para acabo a sempre por Galiza? ir para a Espanha. Bem, vais muito à Sim, para a Galiza? Eu Galiza. sigo o teu É Instagram, aqui. muito à Galiza. Vão muitas vezes para... Então, no verão, as praias lá estão espetaculares. Eu nem sei. Olha, eu peço desculpa ao ouvintes do Algarve, mas eu não sei porque é que muitos aqui do Norte vão para o Algarve quando temos a Galiza tão perto. Mas a É água não é muito fascinante. fria. É mais, é assim, é fria, mas não é tão fria como as praias aqui. Nós aqui temos a Praia da Apúlia e isso, a água aqui é gelada. Eu nem consigo meter os pés. Eu já tomei banho no Claro, Porto. Sim, eu sei. Já tomei banho no é Porto. horrível. As praias aqui são Sim, sim. abomináveis nesse aspecto. É um congelador autêntico. Na Galiza são frias, mas já são mais toleráveis. Já consigo mergulhar, já consigo estar algum tempo na água. No Algarve, pronto, o Algarve são perfeitas. Então, gostas muito de. E mais algum tens assim algum passatempo mais caricato, mais que poucas pessoas tenham? Não, opá, depois também gosto, por exemplo, de estar com pessoas que me fazem bem. Gosto de estar com a minha família, gosto de estar com os meus amigos, gosto de viver. Sentir que estou a viver a vida, sobretudo. Viver a vida, E viver a quando sinto que estou juventude. a sentir um frete, já estou a desligar-me, já estou a ir para outra coisa. Muito bem. E na tua área, qual é que foi assim a situação mais caricata, assim uma situação divertida que nos possas contar, sem com o sigilo profissional, assim uma situação divertida com um cliente que te tenhas partido a rir, assim uma coisa mais divertida. Da minha área de trabalho, Sim. opá, eu sei de uma. Eu tenho uma colega de trabalho com quem me dou muito, muito bem. É das pessoas mais próximas que tenho. E adoro a maneira daquele ser, adoro como ela é. É uma pessoa incrível. E um dia foi quando a Miley Cyrus foi uma semana qualquer, usou um vestido quase, foi quase seminua, foi um evento qualquer. Ela parecia a Princesa Leia no Star Wars, o Return of Jedi, já nem sei Ela pronunciar. foi, ela foi seminua para o local de trabalho? Não, não, estou a falar, a Miley Cyrus foi seminua num evento num evento qualquer, ela parecia muito a Princesa Leia no Star Wars, episódio Espera, 6. perdi-me, mas tu foste a esse evento ou viste? Não, eu estava a te dizer, eu tenho uma amiga minha, e houve um dia em que a Miley Cyrus foi a um evento. Semi-nua, foi com uma roupa gira, mas era muito. Parecia a Princesa Leia. Não sei se já viste Star Wars, o episódio 6 quando a Princesa Sim, Leia sim, está naquele fato eu vi de. tudo, eu gosto muito de Star Wars, vi as séries todas, de filmes. Pronto, eu não me recordo qual foi o evento da Miley Cyrus e esse vestido foi muito comentado. E o que é que eu fiz? Fiz uma montagem daqueles de 2 minutos da minha colega no corpo da Miley Cyrus e enviei-lhe. Ela começou-se a rir
E, entretanto, guardei a imagem do computador, esqueci-me que ela estava lá e veio mesmo o administrador, o patrão, ter comigo, por exemplo, para mostrar umas fotografias de uma obra. Eu estava-lhe a mostrar, está a passar para o lado e de repente passo e mostro essa imagem da minha colega Quarta Mail Service. E ele, Pedro, o que é isso? Eu fiquei de todas as cores e a minha colega começou-se a rir e disse: isto foi. Eu já a gaguejar, eu já vermelho. Foi uma montagem que eu fiz na brincadeira. E ele, você é malandro. Uhum. Ok. E começou-se a rir e. Então pronto, para quem foi ver uma versão, um cosplay da Princesa Leia, muito bem, muito bem. Realmente, esta pergunta das situações caricatas já contaram tudo, mas ver uma mulher seminua ainda não, mas pronto, para quem gosta, deve ser interessante. Muito bem. Pronto, não é propriamente a minha área de especialização. Fantástico, muito bem. E sentes que esta profissão de marketeer é valorizada e respeitada em Portugal? Como é que achas que as pessoas. Qual é a tua visão das pessoas? Qual é a visão que tu tens? Não, a minha pergunta é: como é que achas que as pessoas encaram a área da economia, a área de marketing e da economia no geral? Assim, a área de economia e do marketing são um bocadinho diferentes, porque o marketing também envolve muito estratégia, envolve criatividade, e eu estou mais vinculado para isso, não tanto para a parte comercial e económica. Eu estou mais vinculado à parte criativa e artística e estratégia. Mas eu sinto que tem sido respeitada, vá, não tanto como deveria ser, mas tem vindo a ser respeitada. Cada vez mais as empresas percebem que precisam de marketing para projetar a imagem delas e que sem marketing não há nada, não há projeção. Imagina, crias uma empresa, tu precisas de que as pessoas, que o público saiba que é a tua empresa, tu precisas que a tua empresa tenha uma voz e de chegar ao público-alvo, precisas de um canal de comunicação correto, percebes? E o marketing e a comunicação vêm ajudar muito isso. E sinto que antigamente as empresas desvalorizavam essa área completamente e agora têm vindo a valorizar mais. Mas ainda necessita ser mais valorizada nesse aspecto, sem dúvida. Muito bem, muito bem. Mas, portanto, precisa ainda da tua visão assim um pouco mais analítica, mais valorização. Muito bem. E, Uhum. e alguma vez te arrependeste de estar nesta profissão ou até agora estás feliz na carreira? Estou muito feliz na carreira, eu gosto do que faço. Ótimo. Posso dizer que não trocaria, não vejo a fazer outra coisa. Não vejo, se um dia se tiver que ser, faço outra Pronto. coisa. Não, para mim, eu não tenho medo de trabalho. A única coisa que eu seria incapaz de fazer é servir às mesas, não é por questão de trabalho, mas é porque eu me esqueço os pedidos facilmente. Eu já quando vou a algum café e meus amigos dizem, olha, traz-me água com gás, traz-me um small. Eu chego ao senhor do café e esqueço-me dos que meus colegas Não pediram, tens boa portanto, eu ia memória. ser um péssimo. Não tens Tenho uma boa péssima memória. memória, eu ser o pior empregado de Tá mesa bem. à face da terra. Por acaso E depois a minha também. memória é enciclopédica, só que é um fun fact. Os meus colegas gozavam comigo porque eu sabia no início a lista dos 70 convidados do programa de cor, do início ao fim, e a lista toda. Sério? Sim, houve uma vez Não, um mas eu colega que não me tenho. perguntou quantos terabytes é que eu tinha aqui na cabeça. A minha memória é muito A boa. mim o trabalho não me assusta. Isso aí, se desta área, faria qualquer coisa. Eu Mas estás feliz não. na área, não é? Que é o mais Mas estou importante. feliz na área e não me imagino a sair dela. Muito bem. E nesta temporada das profissões, nós gostamos mais sempre de perguntar, assim, de maneira sucinta, quais é que foram a lista de profissões que tu já tiveste? O que é que já fizeste, sem ser marketing? Ora bem, eh, trabalhei numa loja de roupa, trabalhei num hotel, detestei, e ajudei, não foi bem um trabalho, foi tipo um part-time, ao fim de semana, e sazonal, como técnico de som. Técnico de som, mas acho que já estou um bocadinho a fazer um upgrade da minha área, porque eu não, Uhum. basicamente só carregava o som de um DJ e de uma equipa Com o para fazer Audacity as ou outro montagens. programa? Eu só conheço o Audacity. Não, era tipo, havia uma equipa de festas, de eventos, Ok? e eu é que fazia as montagens de equipamentos, as colunas. Eu não, eu e outras pessoas não estava E a depois fazer mais isso. alguma coisa até ao marketing ou não? No marketing, Não, não, não. dentro do marketing. Tiveste mais alguma profissão sem ser marketing? Sim, Essas, dessas que foram essas. mencionaste, houve mais alguma sem depois chegares ao marketing? Ah, não, não, não. Foram Ah, só essas. muito bem. Pronto.
foram as profissões aqui do nosso convidado. Muito bem. E Pedro, aqui sobre o teu canal, o canal do Quintão, como é que surgiu a ideia para este projeto? Que tipo de conteúdos é que tu criaste assim numa fase inicial? Fala-nos assim um bocadinho do canal e também que ideias é que tens pensadas para o futuro? Algum tipo de conteúdo novo? Alguma vez pensaste adicionar uma pessoa nova? Fala-nos aqui um bocadinho do teu canal, por favor. Olha, basicamente o canal começou em 2020. Eu sempre quis seguir a área de cinema a nível profissional, só que é uma área morta em Portugal. É muito difícil de fazer carreira em cinema. E eu participei num concurso da Netflix para argumentistas, só que não consegui entrar porque aquilo, opá, aquilo é tudo à base de cunhas, a maior parte. Não digo todos os resultados, mas acho que a maior parte é, até porque eu conheci pessoas com propostas melhores que a minha e foram descartadas. Mas adiante, eu fiquei assim muito em baixo por não ter conseguido isso, e as minhas amigas disseram, amigas e amigos disseram assim, a Pedro, porquê é que não investes numa página sobre cinema? E eu, vou fazer isso, vou fazer um canal no YouTube, até porque me ajuda a melhorar algumas competências orais. Uh, Criei o canal no YouTube, gostei da experiência, mas depois ainda me sentia incompleto. Então criei a página no Instagram, que é onde sou agora muito ativo. E o que é que faço atualmente? Faço mini críticas a filmes em formato de vídeo, por exemplo, saio de uma sala de cinema se estiver com o meu irmão ou com um amigo meu, uma amiga, damos a nossa opinião sobre o filme, ou se estiver sozinho também faço o mesmo. Faço críticas jornais, escritas, publico notícias, publico listas com curiosidades, faço tudo e mais alguma coisa que me venha à mente e que seja relacionado com o cinema. Quanto à parte de estar o colaborador, já pensei, não te vou mentir, já pensei em fazer isso, mas como a página no canal de Quintão é algo muito pessoal, ou seja, não daria para fazer. E eu penso, ok, opa, como é um projeto pessoal, então eu vou fazer apenas eu sozinho isso. Quanto ao futuro do canal, olha, enquanto eu for vivo, o canal irá existir, a não ser que eu também, um dia, de um momento para o outro, pense, opá, não gosto de cinema, que isso não vai acontecer, mas pensa, pá, deixei de gostar de cinema, não quero mais saber disto. Não, enquanto estiver vivo, à partida existirá sempre o canal do Quintão. É algo que me dá é algo que me dá gosto de fazer, é algo que me ocupa algum tempo, algum não, muito tempo, mas mesmo não tirando lucros financeiros através disso, é como se fosse um hobby. E conheço outras pessoas que fazem cinema através Mas, desta página. desculpa interromper-te, mas essa parte de não monetizar o canal é uma opção tua ou nunca conseguiste fazê-lo? E só o fiz uma vez, foi através de uma parceria com os canais TV Cine. De resto, nunca consegui fazer. As páginas de cinema em Portugal são super menosprezadas. Há muitas páginas de cinema portuguesas excelentes, melhores que a minha, mas não recebem hipótese de Mas monetização. porquê que não colocas o YouTube, tentas pelo YouTube? Não, é muito difícil, não é? É muito, assim, muito difícil porque necessitas, mas acho que é 1000 subscritores, eu já tenho quase 2000, mas também necessitas X horas de visualização, acho que é 4000 horas ou 20000 horas, e eu tenho tipo 25% disso, ou 50%, assim, uma coisa. É preciso cumprir uma série de linhas e é quase impossível para um pequeno criador de conteúdos. Uhum, uhum. Muito bom. Pois é difícil viver na internet, E, dep- hoje em dia, não E é? depois, e depois ficamos todos do mesmo problema. Todos nós temos páginas que é a desconsideração de algumas distribuidoras de cinema portuguesas. Eu tenho algumas parcerias com algumas distribuidoras, mas muitas delas ignoram-nos por completo. Nós que promovemos filmes, nós que gostamos de cinema, quase nunca temos hipótese de ter parcerias com algumas grandes distribuidoras de cinema ou até mesmo plataformas de streaming. Quando eles querem alguém para fazer publicidade, contratam influencers ou contratam pessoal que nem percebe nada de cinema, apenas porque é um negócio deles e não veem que nós reunimos também público-alvo. Então tu não és influencer, não estou a brincar. Tu és Não, não, tipo, um imagina, imortal. eu uso a minha página pessoal às vezes para mostrar looks, porque adoro moda, ou para dizer algumas barbaridades, algumas coisas sem jeito, para ser estúpido, estúpido no bom sentido, atenção. Apenas ser assim um parvo alegre. Não és Mas não, influencer, não és uma Rita Pereira, não, não, nem uma Débica não, não, Cristina. nem para lá caminho, nem Uhum. quero nada Uma, disso. uma vez o Apenas imagina. Cinco, uma vez o Cinco fez uma música sobre influencers com uma paródia da Vogue da Madonna. Pesquisem. Blog. É sobre os influencers, está muito giro, assim para a meia-noite. Muito bem. Portanto, o Pedro não é influencer e então se Não, diz, diz. os meus amigos, os meus amigos para implicar comigo muitas vezes chamam influencer, porque sabem que eu detesto, me chamam isso. E às vezes uma forma de me provocar, de ser na Será um brincadeira comigo. estigma a palavra influencer? Qual é a tua opinião?
Não sei, eu acho que é uma coisa interessante, é algo interessante, mas É que há criadores de conteúdos que não gostam da palavra influencer. Por exemplo, há um tipo do eu acho Porto, que que deves saber quem é, que é um PT, que é um Felisberto Pereira, já foi à SIC Notícias e tudo, que faz uns Uhum. vídeos no ginásio a gozar, e ele diz que também não gosta da palavra influencer. Olha, esta é de Pronto, olha, graça, eu vou não ser tem muito sincero nada. contigo. Acho que é uma palavra que caiu na vulgarização. Acho que eu quando penso em influencers, penso sempre em Caiu em desuso, é miúdas, isso? geralmente. Não, tornou-se muito vulgar, tornou-se muito Pois caiu em redutora. desuso, Eu é isso? penso, não diria desuso, mas é um pouco redutora a palavra influencer, é um pouco Ah, quase pejorativo. Eu quando penso em influencer, penso sempre em alguém nos seus 20 e poucos a dizer lá, estou a experimentar esta peça de roupa, experimentar essa maquilhagem, comprem, mesmo que seja fraco, comprem. Opa, acho que é um bocadinho redutor, mas existem profissionais de criadores de conteúdos muito bons, ok. que opa, são espetaculares a nível de comunicação digital. Há muita gente assim, só que a palavra influencer eu acho que é vista um pouco pejorativo, percebes? É um pouco visto no sentido negativo. Entendo. Eu Muito bem. gosto muito mais da palavra criadores de conteúdo. E tu tens alguns que admires, alguns que sigas, alguns que sejam exemplos para ti enquanto criador de conteúdos? Assim, eu tenho duas páginas. Tenho a minha página pessoal, onde javardo imenso e gosto, e ultimamente tenho postado em moda, em postar os meus looks, porque foi algo que também no trabalho as pessoas dizem: pá, tu vestes às vezes de uma forma mais diferente de nós aqui. Não é que eu acho que me vista de forma diferente, eu acho que sou bem comum. E o que é que comecei a fazer? Comecei a postar em vídeos de looks. Acho que os looks não são nada demais, mas invisto e faço aquelas transições malucas. Hã? Depois tem outra página que é o canal de Quintão, onde sigo alguns criadores de conteúdo que são páginas de cinema, portuguesas, brasileiras, norte-americanas e que me deixam inspirar muito sobre elas. Então tu da área, certo? Só te influencias Sim, por pessoas da área. Ok, estudar ok. esse cinema. Até porque, imagina, desculpa, voltando um bocadinho atrás, a nível de moda, não é que não exista, atenção, acho que tenho certeza que exista, mas a nível de moda de homem não encontro assim muitos criadores de conteúdo. Não, 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 mas eu pergunto no estilo da comunicação, se há algum que tu tires dicas, mesmo fora da tua área, se há algum criador de conteúdos que tu gostes da forma de comunicar. Por exemplo, eu vejo que tu fazes muito tipo mudança de looks, por exemplo. Se há Uhum, algum criador de conteúdos, mesmo fora da área, não sei se entendes a minha pergunta, que tu gostes da forma de uhum. comunicar com o público. Opa, imagina, eu não sei responder essa pergunta em concreto, porque eu aprecio muito a forma de comunicar de qualquer pessoa, por exemplo. Estou a ouvir-te, estou a apreciar a tua forma de comunicar, como estou a ouvir uma reportagem na Muito obrigado. televisão e vejo e observo a forma de comunicar de outra pessoa, vejo o que é que gosto nessa forma, o que é que não gosto, o que é que. Percebes? Faço uma avaliação e penso, se calhar devia comunicar como aquela pessoa, se calhar deveria mudar Aham. o tom de voz. Como algo que eu tenho defeito muito grande, que é eu falo muito depressa. Não é ansiedade, porque eu já fui muito, muito mais ansiosa. Aliás, acho que ultimamente até nem sou assim uma pessoa ansiosa, Uhum. é algo que já nasceu a mim, uma característica que me define, não sei se é aqui de ser do norte, mas eu falo muito, muito, Eu também muito falo, depressa. sou muito acelerado a falar, temos isso em comum. Eu sou uma pessoa relaxada, mas opá, falo depressa e muitas vezes Então, estou a ouvir. mas desculpa a questão, algum criador de conteúdo de fora que te inspire? A forma como A ele nível, comunica. a nível de fala, todos me inspira, seja um criador de conteúdo digital, como seja um repórter, como seja o senhor daqui da peixaria. Eu tenho que aprender. Não, eu observo muito a Eu forma também das pessoas falas dourada falarem, e das pessoas, cavala no teu canal. Ai, das pessoas comunicarem, tento sempre ver o que é que elas fazem e tentar comunicar com elas. A nível de inspiração para conteúdos meus, aham. tenho a nível de cinema, tenho algumas páginas, foi aquilo que disse há pouco, tenho algumas páginas norte-americanas, brasileiras, os brasileiros são excelentes na forma como produzem, publicitam os seus conteúdos a nível de cinema. Os portugueses também são muito bons, mas não existem muitas páginas de cinema portuguesas. E quando existem pequenos projetos como o meu, deixa-me triste porque são pessoas que desistem passado alguns meses. Eu já vi projetos excelentes, de repente a pessoa que não tinha assim grande alcance acabou por desistir. Isso é mau. Mas achas que faz sentido desistir na primeira temporada? E, por exemplo, na primeira temporada eu e a Ruth não tínhamos praticamente ninguém. No início, ninguém é muito difícil em Portugal. Primeiro, ganhar dinheiro com podcasts, isso não existe. Uhum. E depois, ninguém consegue começar pelo telhado, né? Que tens sempre que começar pelo chão. Exato. Se desistes logo, Olha, eu tinha a filosofia que é, enquanto é prazer, não desistas. Porque lá está, eu não tenho assim grande não alcance há nos prazer. conteúdos aqui no canal de cinema. Uh, mas eu não desisto porque me dá gosto de fazer isso. E digo uma coisa, mesmo que eu, às vezes,
o meu alcance já foi pior, também não posso ser muito modesto. Mas mesmo que só tivesse alcance de 10 pessoas, eu iria continuar a comunicar a nível de cinema porque eu gosto disto, dá-me prazer, dá-me gosto. Mas tu achas que, por exemplo, eu, uma coisa que nunca faria era um canal sobre livros, porque é um passatempo. Achas que monetizar um passatempo pode, retirar-nos o prazer de o ter? Depende. Eu vou dar um exemplo. Se monetizares sobre livros que tu não gostas de falar, desculpa, que tu não gostas de ler, Não, eu aí. gosto de ler, é o problema. Mas eu acho que se Não, monetizasse ia desculpa, correr mal. livros do género que tu não gostas de ler, imagina que tu não Ah, gostas de livros técnicos, por exemplo. Se tiveres a criar um canal sobre livros técnicos, nunca te vais sentir inspirado, nunca te vais sentir ali à vontade para uhum, falar sobre isso e depois uhum, vai-te custar mais. Por exemplo, eu detesto filmes de musicais. uhum. E se eu tivesse, imagina que uma distribuidora pagava-me para ver um filme musical, eu, olha, sinceramente, eu se calhar ia aceitar, não vou mentir, dinheiro é dinheiro, ia aceitar. Mas não ia estar a fazer aquilo com gosto, não ia estar a dizer, epá, que filme espetacular. Tipo, eu gosto de ser sincero nas minhas opiniões. Se calhar dizia, pá, vejam este filme, não é muito a minha cena, mas vejam. Tem a Meryl Streep, tem o James Bond, tem não sei o que Mas mais. tu és nortenho, não te esqueças. Os nortenhos são muito mais sinceros que os lisboetas. Os lisboetas são falsos. Vocês dizem na cara quando não gostam de uma pessoa. Sim, O Lisboeta é depende, aquele depende do sonso. contexto. Depende do contexto também. Não, são muito mais Nós somos muito sinceros. O sinceros. Lisboeta Opa, tem a figura do sonso. Isso não existe eu no, acho, no eu norte. acho também, eu acho que também as pessoas entendem quando não gostam de alguma coisa, que eu nem preciso dizer, eu sou muito Exatamente, expressivo. exatamente. O Lisboeta é muito sonso. Que a minha avó dizia que os Eu sou sonsos muito expressivo. são os piores na vida, não é? Eu também, quando não gosto de uma pessoa, não consigo dar com ela, mas há muito, nas capitais dos países, há muito a figura do sonso, não é? E eu acho que as pessoas do interior são assim um pouco mais sinceras. Quando não gostam e não andam ali a fingir, não é? Eu sou muito assim no meu canal, por exemplo, imagina, há Pronto, filmes que a gente gosta, há filmes que já venceram Oscars. Se eu não ouvi, gostar, eu digo que não gosto, desculpa, eu estou-me a ouvi. cagar para quem gosta e que, da minha opinião, opá, se as Uhum. pessoas gostam do filme e que eu achei mal, as pessoas vão dizer, ei pá, mas eu gosto desse filme, gostas muito bem, que bom para ti, e se eu não gosto, pá, cada um tem a sua opinião. E uma coisa que eu tenho que dizer isto, que é, eu criei esta página de cinema, isto é mesmo importante dizer, porque eu detesto o elitismo no cinema, principalmente no cinema português, a nível, não no cinema concreto no cinema português, mas a nível de cinéfilos portugueses, porque toda a malta, toda, quer ver, estou a generalizar um bocado, mas uma grande parte da malta, até uns anos atrás, que apreciava cinema em Portugal, eram todos snobs do caraças. Só gostavam de filmes que ninguém queria saber, opá, a opinião deles é que prevalecia, e eu também criei o canal com a missão que é de género. eh, Lançar uma comunicação horizontal onde fosse possível a todas as pessoas falarem de cinema, discutirem cinema, debaterem sobre filmes. Ou seja, um Porque, espaço de liberdade, é isso? exatamente, porque havia muito elitismo e ainda existe a nível de cinema em Portugal. Antes, imagina, o meu mecânico faz conta do mecânico do meu carro. Opa, o senhor que passa a vida o dia todo a tratar de carros. Ele vai pensar, epá, eu, se calhar não percebo nada de cinema, só gosto de Velocidade Furiosa, não percebo nada disto. Não, meu, tu gostas. Cinema é arte, tipo, a tua opinião é válida. Posso não Cinema gostar. Eu até. dizem que é arte que envolve as outras artes todas, não é? Exato, eu vou dizer uma É tudo coisa, arte. eu detesto filmes de Velocidade Furiosa, mas se o meu mecânico disser, epá, o filme de Velocidade Furiosa é fixe, eu digo, pá, eu não gostei, mas tu gostaste, porquê? E começamos a debater, e depois eu lhe digo, olha, Aham. eu não gosto de Velocidade Furiosa, mas tens um filme de carros que é fixe, Mad Max, Mas, Free Road, mas 2015. o giro desta vida Mas, é o concordar em discordar, não é? exatamente, e acho que no cinema, até uns anos atrás, agora começa felizmente a existir muito espaço, mas em Portugal não existia espaço para discutir cinema, era muito aquela cena do género, epá, eu gosto desse realizador super conceituado e tu não gostas, és uma merda. Eu recordo-me, eu posso dizer isso, não quero cortes, mas eu recordo-me que comecei a trabalhar nesta parte de cinema, trabalhar foi tipo voluntariado, foi uma experiência muito fixe, numa página de cinema que era o Cambada de Críticos, conheci malta espetacular, mas uma vez tive uma discussão enorme porque gostei de um filme que é o Escape Room, isto em 2018, gostei desse filme, e dei nota, acho que foi de 7.5. E houve um snob qualquer que me disse: opá, deste 7.5 ao Escape Room, tu não percebes nada de cinema, meu. Eu gostei do filme, é um filme que cumpriu o propósito de entreter, é simplesmente o propósito desse filme, e é a minha opinião. Não sou menos ou mais que tu por ter uma opinião diferente sobre um filme. E acho que antes existia muito isso. Muito bom. Eu hoje, por exemplo, escrevi no Threads que fazia-me confusão na cultura portuguesa as pessoas falarem muito baixinho nos espaços públicos.
e começaram-me toda a gente a ofender, e eu escrevia tipo um disclaimer no final, de atenção, não é uma Opá, crítica, é só uma coisa esquece. cultural, e acho que há resquícios de ditadura. Pumba, uma carrada de comentários de ódio, vai-te embora, vai Esquece. para fora de Portugal. Não vai, política não podes falar nas redes sociais, senão é logo Não, comentários de ódio. esquece uma cena. Tu hoje apanhaste de modo hardcore, Pedro Quintão hardcore, Quintão mesmo, que é uma situação no final, que é o Threads, isto não generalizando, atenção, para quem estiver a ouvir, o Threads, eu já fui muito ativo lá, mas deixei de ser ativo porque é a rede social da gente burra. Digo-te uma coisa, aquilo apanha a malta do Não Facebook, li? aquela malta a mais parva do Instagram, mas atenção, não estou a dizer que todas assim, porque já conheci gente espetacular no Threads, mas apanha o pessoal mais ignorante e parece que só entrega os conteúdos a essas pessoas. Eu recordo-me que há uns tempos atrás disse que gostei do filme Lilo e Stitch, foi este ano. Gostei do filme Lilo e Stitch, mas que não marcou tanto como a animação, mas que era um bom filme, dá para entreter. Opa, tu não O que tens é que tu noção. achaste do filme, do remake live action do Lilo Stitch? Qual foi a tua opinião? Foi aquilo que disse agora. Imagina, eu gostei, mas não achei tão marcante como a animação original, estás a ver? Aham. Senti que falta um bocadinho daquela magia da Disney. Eu disse mesmo isso, disse que o filme é porreiro, opa, é um filme bom para se ver com a família. Bastou O que apenas achaste dizer do que não final gostei tanto. alternativo ao filme da animação? O que é que achaste do final, spoiler alert, dela ir para a faculdade e não ficar em detrimento da irmã, digamos assim? Não achei nada especial nesse aspecto. Opa, eu gostava de dizer, eu tinha uma opinião tipo média boa sobre o filme, mas aquilo no Threads foi tão o pessoal, não sei, não tem capacidade de interpretação, que aquilo viralizou e era só gente a insultar, mas é que era uma merda, que eu era isto, que era aquilo, que eu não percebia nada de filmes, que eu era pá, insultos gratuitos. Eu pensei, meu, esta gente é parva, esta gente não tem nada a fazer na vida, tipo, peguem uma coisa e de limpar o pó da casa e limpar os vidros. Tipo, há tanta coisa para fazer em vez de estarem ocupados na internet Pá, o Pedro hoje está aqui com a espalhar ódio. o Pedro hoje está aqui com um livro de reclamações. Não, pá, eu tenho muito aquela cena que eu gosto de ser ponderado, mas também às vezes quando passo-me. E acho que, infelizmente, as redes sociais também trouxeram muita estupidez ao mundo. Ah, E pá, quando digo depende do estupidez, assunto com que falas. Se falares de política, já sabes o que é. mas eu digo uma coisa, e quando digo estupidez, não digo que as pessoas passam a vida a fazer danças ridículas no TikTok, opá, isso para mim é diferente. Podem estar a fazer o que quiserem, podem dançar striptease no poste do stop, façam o que quiserem, desde que não prejudiquem ninguém. E quando digo estupidez, é aquelas pessoas mesquinhas que têm que publicar tudo, que têm que interpretar tudo, opá, e irrita-me isso nas redes sociais. Eu às vezes até penso, epá, se fosse multimilionário, acabava com as redes sociais e ia viajar pelo mundo inteiro. E nunca mais ninguém me rastreava, nunca mais ninguém sabia Mas nada sobre acabavas mim. com as tuas, não com as do mundo. Não, sim, com as minhas, com as minhas. E o que é Assim, que se calhar não fazias estava o canal. nessa Não, viagem pelo mundo inteiro? O que é que farias? estou, estou a exagerar. Não, Acabava agora é com a minha interessante pessoal. saber o que é que tu farias nessa Não, viagem não, pelo mundo inteiro. não, estou a exagerar. Acabava com o canal, acabava com a minha pessoal, mas deixava o canal Quintão, porque gosto de cinema. Não, não, não. E a viagem pelo mundo, o que é que o Pedro faria? Ia curtir? E Ia viaja pelo visitar a mundo. noite? O que é que ele faria? E ia viajar pelos Estados Unidos da América. Eu detestava viver lá, detesto aquele regime político dos Estados Unidos. É um Sim, país onde sim. há pena de morte e eu sou absolutamente contra a pena de morte. Ah, mas ia pelos Estados Unidos, adorava visitar aquela cultura, visitar apenas. Depois, Eu também sou contra a pena de morte, mas não sou contra ela estar contemplada na lei. Eu vou-te explicar o porquê. Porque eu acho que ela estar contemplada na lei evita que ela seja aplicada. As pessoas têm um bocadinho de medo da lei. uhum. No Opa, Bangladesh, eu. no Bangladesh, por exemplo, é crime matar outro indivíduo ou violar uma mulher. E as taxas de morte e de violação, desde que essa lei existe, caíram imenso. Quase ninguém faz, porque tem medo de se ser aplicada. Não acho mal a lei existir, ou seja, sou contra a lei, mas não acho mal ela lá estar para tentar evitar que as pessoas a façam. Uhum. Porque Depois na viajar Coreia do pelos Sul Estados também, Unidos, por exemplo, existe pena de morte, mas não é aplicada. uhum. Olha, viajar pelos Estados Unidos, viajava pelo Egito porque adoro a cultura egípcia. Adoro. Tipo aquele filme de Mummy que eu vi quando era pequena, Múmia. E esse filme, acho que instigou a minha paixão, o meu fascínio pelo Egito. Viajar pelo mundo, conhecer outras culturas, conhecer pessoas, gosto de falar com as pessoas, gosto de conversar e gosto de. Também depende do meu mood, mas gosto de comunicar. E se quem for mulher, ou se fosse multimilionário, faria disso a minha vida. Era viajar, comunicar, era ser livre e não estar com tanta toxicidade, porque acho que a internet é útil, mas também muitas vezes traz muita toxicidade. Mas esses comentários de ódio criam
A mim são um bocado indiferentes, não é? Claro que ninguém gosta de ser insultado, mas esses comentários de ódio, a que é que achas que se deve? Algum fator pessoal da pessoa? Alguma. Aquele escudo, não é? Dos heróis do teclado? Porque é que acho que as pessoas na internet assumem muita postura do ódio? Olha, eu acho que depende. Há pessoas que. Eu, primeiro tenho que dizer que eu não recebo assim tantos comentários de ódio. Vi aquele do Stitch e recebi um comentário de ódio recentemente num vídeo que eu fiz a falar de um filme que descobri na Amazon Prime. Muitas vezes temos que responder assertivamente a essas pessoas, de forma muito assertiva, mas que gerem esses comentários de ódio. Eu creio que muitas vezes é a fragilidade das pessoas, é o facto de quererem, como estão fora do teclado, como estão ali escondidas, como estão à frente do teclado, desculpa, e estão escondidas atrás do monitor, elas têm aquele espírito de género, epá, ninguém pode fazer mal, pode ser tudo que quero. Ok, tens liberdade de fazer tudo o que queres, mas também tens de ter respeito pelos outros. E o que me irrita mais não são esses heróis de teclado que tentam ver maldade em tudo. É mesmo aquelas pessoas que vão à foto de alguém e comentam: epá, és feia, tens o nariz grande, que testa enorme que tens, que feio que és, estás a ver? Eu já vi muitos comentários tóxicos em falta de pessoas normais, estou apenas a viver a vida delas. Há um vídeo que viralizou, eu digo que a primeira vez que vi o vídeo, ri, mas depois pensei: não, isto é ridículo. É um vídeo de duas miúdas, pá, pronto, não tem um aspecto muito diferente, muito invulgar. E elas estão a dançar numa festa, tipo, estão a curtir a cena delas, e alguém as gravou, e depois começaram a fazer comparações com monstros do Senhor dos Anéis, começaram a desenhá-las, começaram a chamar-lhes monstros, a chamar isto e aquilo. E eu penso, pá, estas miúdas estavam ali as duas juntas, a viver a vida delas, e de repente estão a ser insultadas e humilhadas por milhares de pessoas. Estás a ver? Eu acho que há tanta palhaçada na internet, tantos palhaços. Eu acho que isso é mesmo toxicidade ao nível máximo. E as pessoas E fazem isso para se sentirem bem com elas próprias, para se vimos sentirem esse tipo caso quando foi os galos da capoeira. vimos esse caso quando foi o caso da Cristina Ferreira, não é? Que foi brutalmente insultada, por exemplo, que ela até tentou que houvesse uma reforma na justiça. Quando vimos o caso de quando ela saiu da TVI para a SIC e depois voltou para a TVI, que ela até lançou o livro, por exemplo, Para Cima de Puta, que eu por acaso li, Ah, sim. não sei se tu leste, sobre o bullying digital. Não, não li, mas sei. Eu li o livro e ela diz que os comentários que mais lhe chocavam era quando era de uma mulher para outra mulher, não é? Porque é ali uma falta também se calhar, até se pôr no lugar da outra, estar a ler aquilo, enfim. Mas pronto, falando, avançando. E agora, o Pedro já falou um bocadinho do seu programa. Ahm, Pedro, se o teu eu criança, depois desta entrevista, encontrasse o teu eu adulto, o que é que lhe diria? Eu sou o que és. O meu criança encontrasse o adulto, pá, não sei o que é que ele diria. Eu acho que ele se calhar ficaria surpreendido pelo adulto que me tornei. Hum, Ok, acho que ainda podia ser melhor em alguns aspectos, mas ele ficaria surpreendido pela força que consegui obter. Mas não sei, pá, diria, pá, estás grande, estás forte. Acho que é o que ele diria, não sei muito bem, não pensei muito nisso. Como é que eras como criança? Eu, como criança, era uma criança. Eu não posso dizer que seja tímido. Era uma criança faladora, mas falava apenas para as pessoas com quem tinha alguma confiança. Sempre fui um pouco assim até à minha universidade. Ok. E tens saudades dos tempos de criança? Pá, imagina, não posso dizer que tenha saudades, porque eu acho que o tempo avança. Acho que tudo era mais fácil. E o que eu sinto é que se calhar devia ter aproveitado mais os meus tempos de, não diria de criança, mas de pré-adolescente. Nós, quando somos crianças, somos muito felizes. Quem consegue ser feliz, infelizmente há crianças que não o podem ser, Exatamente. mas quando somos pré-adolescentes e adolescentes, temos tanta, mas tanta vontade de ser adultos, de viver rápido, estás a ver? E é que eu penso, às vezes tenho saudades, não é saudades, mas gostava de voltar a ser adolescente para viver tudo com mais calma, para me ver com aquela vontade de ser adulto à força. Porque acho que foi um erro que eu cometi, foi tentar ser adulto à força. Foi um grande erro que cometi, não foi na minha infância, mas na minha adolescência. E foi uma adolescência.
Tu hoje olhas para trás, arrependes-te de alguma coisa ou farias igual? Olha, eu apanhaste-me assim hoje um dia assim mesmo, o Pedro Quintão, filho da mãe. Arrependo-me quando sofri de bullying, como O eu te Pedro, contei, de, o Pedro hoje votaria no de... Chega, não estou a brincar, também não tanto. Não, eu acho que hoje arrepentaria com a cara. Não vou, não vou Ai, dizer isto. Jesus, Jesus, já está aí para a violência, não. Então, Não, pronto, vamos passar à frente. Qual foi a coisa que disseram até hoje que mais te marcou, Pedro? Pela positiva e pela negativa? a coisa que mais me marcou. Eh, Uma coisa assim, boa e uma má. eu tenho uma coisa muito boa na minha vida que é eu sou esquecido. Portanto, pode-me insultar hoje, que eu na próxima semana vou-me lembrar, mas daqui a um ano já me vou lembrar de que me insultaste. Como também pode ser uma coisa boa. Isso geralmente até consigo lembrar, mas também acabo de me Mas uma esquecer. frase de um amigo, sei lá, de um. Uma frase que me magoou, eu recordo-me porque foi uma frase que me deu força, foi um professor meu no secundário Aham, que me disse, quando a psicóloga da escola nos chamou para irmos para a universidade, para falarmos com ela sobre o que queríamos seguir quando fôssemos para a universidade, eu levantei-me e ele disse: Tu vais para a universidade? Nunca vais conseguir, porque eu era uma pessoa, tipo, imagina, tinha umas notas boas, razoáveis boas, tipo, acabei o secundário com média de 15, mas eu era muito, mas muito falador. Eu era aquela pessoa que não me parava de falar a aula inteira e muitas vezes era expulso Eu por não falar. percebo esses atrasados mentais. Como é que uma pessoa vai para professor para depois estar a dizer uma coisa dessas a um aluno? Essa pessoa devia Aí ser ele perguntou, ele disse: Tu vais despedida. para a universidade? Não vais conseguir. E o que é que eu fiz? Fui na mesma para a psicóloga, ela ajudou-me a seguir o curso, foi o curso errado, ok, mas ajudou. E, não, eu estou a mentir, desculpa. Ela disse para eu seguir comunicação. Depois é que ficou o curso errado que não consegui entrar em comunicação. E quando tu conseguiste, Uh, passado muitos anos, lembraste desse tipo, desse professor? sim, lembrei-me, porque olha, estou a trabalhar na área, que foi a área que gostei, e o que é que eu fiz? Não é que seja, ok, porque se calhar podia estar muito melhor na vida, há coisas da minha vida que podiam ser melhores, mas pensei, pá, estou a trabalhar na área que estudei. O que é que eu fiz? Enviei pedido de amizade no LinkedIn nesse professor, para ele ver como é que eu estou, como eu consegui. Queres dizer o Aquela nome do frase país que ele me deu, federal em público? Não, estou a brincar, nem tanto. não, 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 muito não, bem. E pela isso positiva, não. Pedro, uma frase bonita que tenham dito, Pela positiva, há uma frase ou que que tenhas lido em foi algum de, lado. foi de alguém da minha família, mas é um tema um bocado pessoal e não quero falar sobre isso, mas foi uma frase, não foi bem uma frase, foi um momento que marcou de alguém da minha família, algo inesperado, eh, mas não sei, eu acho que o facto dos meus pais terem ter orgulho em mim, Ok. é algo muito bom de ser ouvido. O reconhecimento do orgulho. Muito bem. E Sim, se tivesse uma quando os meus máquina do pais. tempo. Sim, sim, termina, desculpa. Não, era mesmo isso a repetir. Quando os pais têm orgulho é muito bom. Muito bom. E se tivesse uma máquina do tempo, que altura da tua vida é que visitavas e mudavas alguma coisa nessa altura? Olha, eu não mudaria nada porque eu adoro filmes de viagem no tempo. E quando alteramos algo do passado, altera-se o presente. Não é que seja a pessoa mais satisfeita com o meu presente, mas estou satisfeito. Poderia ser melhor? Podia. Mas não mudaria Fazes nada por presente, porque. neste momento. Mas lá está, eu acho que se calhar, olha, agora sendo dando asas ao meu modo de fúria, se calhar ia aos meus 14 anos, quando na época tinha sofrido bullying, e lixava o focinho daquele pessoal que me insultava. Era o que eu faria. E diria para o meu de 14 anos: ei pá, ser forte, despacha esse pessoal todo à tua frente que és melhor que eles. Diria Entendo. isso. Entendo. Diria para não ter medo deles. Entendo. Pronto, como nós falamos durante a primeira parte. Ok. E Eu uma acho que é questão. um conselho, desculpa, é um conselho que se algum ouvinte sofrer bullying ou conhecer alguém que sofre bullying, nunca devemos mostrar medo. Nunca. Procurar Eu, ajuda. eu falo é procurar ajuda. E eu recordo-me que os meus pais perceberam que alguma coisa de mal se passava na minha vida e eu dizia que não, porque eu achava, pá, se contar aos meus pais vai ser pior para mim. Não. Contem aos vossos pais, porque é melhor para vocês, acreditem. Os vossos pais vão saber o que devem fazer, vão ter as ferramentas certas. Sim, sim, sim. Falem. Não E guardem para vocês. hoje a Gen Z, não sei se tu já reparaste, eles falam muito dos assuntos mais abertamente do que nós falávamos, nós mais os millennials. Eles hoje falam mais de Ah, coisas modernas e dos tópicos, que é o que eles sim, veem na sim. Eu internet. digo, eu digo uma coisa, eu tenho uma boa relação com a minha família, mas eu dos 14 aos 16 era uma besta com a minha família. Eu recordo-me quando sofri de bullying, que eu comecei a fazer. Eliminavas esse tal bullying da tua vida com a máquina do tempo, certo, Pedro?
não mirava bullying porque acho que o bullying faleceu. Ai, fuck. Fortaleceu-me. O bullying não me matou, não me faleceu. Fortaleceu-me. Infelizmente não é isso que acontece a todos os jovens que sofrem bullying. O meu caso, por acaso, tive essa sorte, entre aspas, como estou aqui a fazer, entre aspas, de me fortalecer, mas infelizmente há jovens que tiram a própria vida devido ao bullying e acho que é algo que devia ser muito mais penalizado nas escolas, porque sinto que se já da minha altura as escolas não querem saber de bullying, nesta altura fingem querer saber, mas não é isso que acontece, porque se as escolas quisessem saber de bullying, não existia bullying. Talvez haver uma punição, tipo mandá-los para um centro de correção juvenil, não é? Para dar o exemplo. Exatamente, Muito bem. exatamente. E nessa mesma máquina do tempo, que período da história mundial gostarias de visitar como espectador? O que é que te interessa da história mundial? Ora bem, eu visitaria a Idade Média ou o Renascimento. Ah, Porque como dá para entender, eu gosto de terror, eu gosto de explorar locais abandonados, eu gosto de cenas assim um bocadinho mais obscuras, quero muito visitar as catacumbas de Paris. E a Idade Média, porquê? Porque foi um período negro na nossa história. Nós também existe. tivemos outros períodos negros, mas a Idade Média era aquela idade. A Idade Média e o A Renascimento. O guerra, não Renascimento é? foi quando tudo começou a embelezar. Mas havia a Inquisição, que é algo que me assusta. A Inquisição que matava mulheres, qualquer As pessoa bruxas. Uhum. com uma doença mental já era visto como uma bruxa, um feiticeiro, qualquer coisa, era logo morto, era logo queimado. Eu gostava de ver, não gostava de viver lá, atenção, mas gostava de ver isso com os meus próprios olhos, ver como eram os comportamentos, como era a sociedade das pessoas com aquelas péssimas condições de higiene. Como é que era viver num mundo em que eu penso, eu não conseguia viver aqui, percebes? Sim, sim, Eh, perfeitamente. Isso fascina-me. E depois o Renascentino, gostava de viver nessa parte, porque é quando tudo ainda muito precário começa a ficar um pouco mais belo, quando temos aquela explosão artística, Miguel quando Ângelo. exatamente, percebes? Gostava também de ver essa parte. Há um filme que eu gosto imenso, que é um dos meus filmes favoritos, que é O Nome da Rosa, e eu adoro ver esse filme devido à crítica que tem à religião e também sobre como seria viver na Idade Média no meio do clero. Bom, acho que já vi, acho que já vi. Muito bem. E seria aqui as sugestões do Pedro. E, para terminar, o nosso programa, perguntamos sempre. O nosso programa era o 203. Esta é a última vez que vou fazer esta pergunta. Não há Pedro Quintão sem? Opa, olha, sem relativizar as coisas, sem ser feliz, eu sou uma pessoa que gosta de relativizar para ser feliz, porque se der muitas asas às coisas negativas, acabo por ser uma pessoa triste. E o que é que eu faço muitas vezes? Parece um problema, é Relativiza. relativizar. Posso estar a barafustar, posso estar 10 minutos ali de janeiro, pá, que merda, que cena terrível, mas passado outros 10 minutos já estou fixe, já estou tipo, já, não, pá, aconteceu isto, feliz, Muito bem. foda, nós vemos aqui. Isso, Desculpa, pá, eu tinha que dizer palavrão, como tu talvez disseste há sem cinema pouco. também, não é? O Pedro É, sem cinema também não existe. sim, sem cinema. Como tu disseste há pouco, uma pessoa do norte tem que dizer palavrão, eu já disse meu. Era que se foda. Pronto, fica Eh, também o palavrão. Acho que também para terminar, terminamos em beleza. Pedro, muito obrigado, muito obrigado. Foste um excelente convidado para terminar aqui este ciclo. Quanto a nós, no Dó 203, voltamos no episódio de Natal, dia 25 de dezembro. Vamos ter dois regressos surpreendentes, acho que vão gostar muito. E o nosso quinto já episódio especial de Natal, 25 de dezembro de 25. 25 do 12/25, acho que é uma data bonita. Vão gostar muito do episódio e também teremos um episódio muito especial no dia 31 de dezembro, que concluirá a 13ª temporada, que será a minha última participação. Depois vão ficar a saber o que é que será. De resto, mais uma vez agradecer ao Pedro, desejo-te as melhores felicidades a nível pessoal e também com o canal, foi um gosto conhecer-te. Um dia que for a muito Braga, tomamos um obrigado. café e fazemos também uma troca de conectos, com certeza, Combinado. para ajudarmos para ajudarmos os dois projetos. É sempre bom conhecer pessoas aqui da área e que também trabalham no digital, sempre agradável. Até à próxima, Pedro. Muito obrigado. Isto foi o meu encerrar foi a minha entrevista final como entrevistador. Como vos disse, vou passar a pasta. Agradeço muito. Vemo-nos dia 25 no episódio de Natal. Muito obrigado de novo, Pedro, e uma boa continuação. E até ao próximo episódio. Um abraço e fiquem bem. Muito obrigado. Obrigado. Esquecemos da música, é isso. E a última música, Pedro, o que é que vamos ouvir? Olha, eu há pouco sugeria Zombie dos Cranberries, Aham. mas desta vez vou escolher a Angel dos Massive Attack porque é uma música. Opá, eu gosto quando estou assim a fazer críticas a filmes thrillers e filmes de terror. Eu gosto muito de ver essa música porque é mais introspectiva. Qual é que é? Amo Desculpa. essa música.
Angel, dos Massive Attack. Angel Massive Attack. Muito bem, já estão aqui apontadas. Vamos ficar então com a sugestão do nosso convidado desta semana, o último convidado da 13ª temporada, antes dos 2 episódios especiais, Pedro Quintão, criador do canal do Quintão, Angel dos Massive Attack, e estamos de volta não é para a semana, é dia 25 de dezembro, 25/12/25, como eu estava a dizer aqui ao Pedro, com o 5º episódio especial de Natal do programa. Boas festas para ti também, Pedro, e para a tua família e para os nossos ouvintes. Obrigado, Pedro, também. Muito obrigado. E estamos de volta dia 25. Muito obrigado por me terem acompanhado aqui como entrevistador, mas ainda estou de volta nos 2 últimos episódios. Um abraço e até breve.